Alô você, iniciamos agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, senhores, compondo essa mesa aqui como convidado, o nosso amigo, médico ortopedista de longa data, desde a época de fundão lá da FRJ, Ricardo Faria Júnior, conhecido mais como vulgo Russo. Seja bem-vindo, Russo! Grande prazer, Miguelito, Rodrigo. Muito bom, Bruno. Estamos aqui, vamos lá. Vai ser uma noite bem agradável para a gente poder conversar bastante. Opa, maravilha. Ricardo, o Russo, né? Aí fica difícil aqui pra gente que conhece já de tanto tempo. É médico ortopedista, como eu já disse, formado lá pela FRJ. A gente foi contemporâneo lá da FRJ, né, Russo? E que teve aí uma carreira no setor público, na iniciativa privada, vamos falar um pouco sobre isso também, mas que vem desenvolvendo um papel aí muito bacana à frente do Conselho de Medicina, do CREMERG, hoje é conselheiro, coordenador aí da parte de inovação do Conselho, né? Foi diretor do Conselho, tem aí uns projetos bacanas que a gente quer discutir aqui, essa questão hoje como é que é quando você vai pedir a medicação, a receita digital, a plataforma digital, a digitalização da profissão da medicina. Muito legal a gente poder conversar isso hoje. E compondo essa mesa, temos aqui ao meu lado direito o engenheiro civil, meu amigo Rodrigo Costa. Vamos junto, tamo na briga. Rodrigo também, que foi colega aí da época de faculdade, né? Da mesa toda do fundão, né? Toda do fundão aqui, né? Compondo essa mesa também, o meu amigo engenheiro eletricista Bruno Galdino. Salve, pessoal, tamo junto, é isso aí. Nossa somatória aqui de faculdade dá o quê? Se a gente for somar, dá uns quase 30 anos, uns 60 períodos. Sei lá, velho, você que faz essas contas aí. Vou começar com uma pergunta light aqui. Russo, como é que foi aquela festa que a gente fez junto? Fala, você lembra? Porque eu não lembro, né? Aí eles já vão fazer. Eles não chegam em casa hoje. Vamos combinar de não falar da época de faculdade, é isso, né? Tudo prescreve, 5 anos prescreve. Então, de 5 anos pra cá. Mas você tem que lembrar que a esposa dele é da área jurídica, ela vai achar uma brecha. Entendi. Vai acabar o casamento. Aí, ó. Não. Então vamos seguir em frente aqui sem esse papo. Você até a parte profissional, né? Vou pegar uma coisa aqui que me chama a atenção, né? A gente quando se encontrou ali, eu falei, pô, cara, como é que tu foi parar no CREMERG? Como é que foi essa história, entendeu? Eu sei que você foi de centro acadêmico de medicina, a gente foi de centro acadêmico de engenharia, claro que tem uma certa vocação, mas como é que aconteceu essa migração? Como é que foi o seu trabalho ali? Como é que foi essa experiência? Conta um pouco pra gente. Muito bom, Miguel. Na verdade, a gente tem esse espírito, né, de empreendedor desde sempre da faculdade. A gente se conheceu, não foi à toa e continuamos na nossa jornada aí, né, do dia a dia. Saí da faculdade, entrei na residência médica. Na residência médica, que é a especialização, né, da parte médica, a gente tem um aglomerado, né, de médicos que é chamado de Associação dos Médicos Residentes. Tá? Uma associação do médico residente. Só que isso é muito rápido, porque as residências médicas, em geral, duram 2 anos só. Rápido, entre aspas. Não né? é rápido para você montar uma chapa, eleição, para você ter continuidade. Então, não é uma associação tão assim, organizada. Vamos botar nesse patamar, tá? E existe a Associação Nacional dos Médicos Residentes, tá? E aí, fiz parte dessa associação do Rio de Janeiro. É mesmo? Foi. Olha. E logo depois, e sempre discutindo saúde ao redor. A gente não sabe se o cachimbo que entorta a boca ou se a boca torta por causa do cachimbo, né? Não tem jeito, né? Então, sempre participei da política médica, né? Desde sempre, né? Seja como acadêmico, seja como residente e depois como médico. E, a partir disso, a gente, independente de quem estava no conselho ou não, que a gente sabe que são eleições, a gente sempre esteve próximo do conselho por conta dos aspectos dos estudantes. Vocês vão lembrar lá em 2008, quando teve a crise do hospital, que a gente fechou a linha vermelha, aquela situação toda lá, né, que teve a crise gigantesca nos HUs. O conselho da época ajudou muito a gente como estudante, né, nessa batalha, nessa disputa. Dá uma levantadinha no microfone. Um aí, ajuda Deixa aí um pouquinho, falar de Bruno. novo, então. Não, pode continuar, tá dando pra ouvir, Que é dita, então. Mas então, em 2008 nós tivemos essa crise do HU, lá do fundão, Clementino Fraga Filho, e a partir disso a gente teve um contato com o conselho. O que a gente fez em 2008 ainda? Estou falando isso aí há muito tempo já, né? A gente conseguiu fazer uma carteira para os estudantes de medicina.
Por quê? Uma coisa interessante. Como o CREA, né? Vocês são engenheiros, vocês também, igual a mim aqui, não tem nada. O CREA ou o conselho, ele só pode agir em cima de quem tem o seu registro profissional. O que eu brinco, o que a gente brinca? Enquanto você é CPF, ou seja, você é estudante, o conselho pode fazer nada. Nada. Legalmente podemos fazer nada. Depois que você tem o CRM, você cai na jurisdição do Conselho de Medicina ou cai na jurisdição do Conselho Profissional que você está ali. A gente queria aproximar mais isso, tá? E aí a gente propôs a formação de um regulamento para o estudante de medicina, um regramento, então um código. Você sabe que a gente criou a mesma coisa em 2006. Eu ia falar, foi quase na mesma época por aí, né? No CREA. Caramba, cara, a gente nunca nos falamos sobre isso. A gente criou o CREA Estudante. Caramba. Eu fui o primeiro coordenador do CREA Estudante. É mesmo? Na época o Reinaldo era o presidente. Eu acho que foi 2006. É. Eu não tenho certeza, tem que dar uma olhada. A gente fez isso em 2008, porque foi quando a gente se aproximou do conselho, 2009 e 10. Eu me formei em 10, né? Então, 9 ali a gente fez isso, surgiu, realmente existe até hoje a carteira de estudante. E foi dali. E depois vem a residência médica, especialização, né? Fui servir na Amazônia, que depois a gente pode até falar sobre isso. Caramba, é mesmo, cara? Uma loucura. Fomos pra lá e voltamos. Mas você foi servir na Amazônia pelo Exército? Existe uma regra, né? Desde a década de 60, que é chamado MFDV. Médico, dentista, farmacêutico e veterinário. Todos são obrigados a se realistar. Todos. Médico, dentista, farmacêutico e veterinário. Enfermeiro não? Enfermeiro não. Todo mundo, essas 4 categorias profissionais, são obrigados a se realistar. E aí, o Exército, se tiver precisando de gente ou não naquela área, ele convoca as pessoas. E você é obrigado a servir. Então, os médicos, em geral, como a carreira profissional médica no Exército, Marinha Aeronáutica, não é tão atrativa assim, sobram vagas. E aí eles pegam obrigatoriamente os médicos para poder servir de forma obrigatória. E aí tu foi obrigado? A gente foi obrigado, e aí, como eu já sabia que não ia dar muito certo ficar aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, eu decidi ir para a Amazônia. Foi escolha pessoal? Foi escolha Amazônia. Eu servi obrigado, né? Se eu não tivesse que servir, não serviria. Mas eu fui voluntário para ir para a Amazônia. Demais. É que o papo aqui é livre, cara. Não, demais. Tu curtiu? Você recomendaria? Motivos. Com certeza. É uma mudança meio Sabe que quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, eu caminhei com um cara que ele falou que assim, todo homem tem que fazer 3 coisas na vida. Lá vem. Sério, ele falou, servir ao exército, fazer o caminho de Santiago e abrir uma empresa. Fiquei com aquilo na cabeça, falei, servir ao exército acho que não vai rolar mais, porque eu não servi na época, né? Mas fiz o caminho de Santiago e a história de abrir uma empresa. Ele falou assim, cara, são 3 coisas que mudam a cabeça da pessoa. Eu acho que eu não fecharia em 3 só, né? Eu acho que tem muitas outras coisas. Tem um filho e tudo mais. Mas eu digo assim, ele marcava isso aí como servir o exército como uma coisa muito importante para a formação de uma pessoa. Eu acho que o Russo vivenciou o Projeto Rondon. Também. Eu lembro da época do Projeto Rondon. Claro que salve o Bira que era defensor, pô, nossa amiga aqui em comum. Que coincidência, da turma do Russo. Seria maravilhoso se o Bira estivesse aqui também. Seria muito bom mesmo, conversar aqui. Chama ele, né? Uma boa, né? Uma boa. Só tem que trazer mais cerveja, né? Mas tudo bem. Justo. Tem que ser numa sexta, né? Tem que ser numa sexta, é verdade. Mas, e desligar a câmera. Brincadeira. Lembrar aquele congresso que a gente foi, lembra da Uni? Não lembro. Não lembra, não? Não lembro de nada. Em Brasília? Não lembro. Você lembra? Não lembro. Nunca tive em Brasília. Nunca tive em Brasília. Não lembro dessa história. Falaram que foi um congresso bem bom. Enfim. Acho que eu não estava na faculdade, né? Época de faculdade muito boa, né? Bom, então, enfim, aí a gente foi obrigado a servir. A gente é obrigado a servir mesmo. Médico é verdade. Da minha turma lá, são 100 alunos, né? Metade homem. Todos serviram. 2, 3 só que saíram. Sério? Sério. Pô, então é muito alto o índice. É muito alto, E por ser faculdade pública, acaba que a gente leva as regras mais a fundo. Então, não entregam um diploma se você não tiver o CAM, que é o Certificado de Alistamento Militar, né? E acabou que todo mundo serviu. É muito bom. Assim, eu juro que eu recomendo fortemente as pessoas a participarem disso, porque é uma instituição secular, é uma instituição muito séria, e eu quis ir para a Amazônia, porque eu já sabia que esse hospital que eu fui servir atendia a população civil. Então eu não fui atender só militar, né? Legal, hein? Era a população ribeirinha, a população mais humilde lá, né, da Amazônia. Maneiro. E lá tinha ortopedia. Eu já queria fazer ortopedia. Ótimo. Já tinha passado na residência, tranquei um ano. Você né? tranca um ano. E aí eu fui fazer um ano lá, e atendendo a população civil mesmo, né? E não podia fazer a residência lá?
Não tem, né? Porque residência a residência ela é uma... A gente chama de treinamento em serviço, né? Então, eu preciso estar num hospital cirúrgico, ortopédico, aprendendo com outros ortopedistas a operar. Mas né? lá não tinha ortopedia? Não, que mas você é falou? diferente. Tinha um serviço de ortopedia, entendi. né? Então, eu tive contato com a ortopedia mais precocemente do que só na residência, né? Mas foi uma experiência ótima, cara, assim. E uma verdade, os colegas que são militares, médicos militares e militares, a única instituição que verdadeiramente está no Brasil profundo, que a gente chama, é o Exército, é a Marinha e a Aeronáutica. Fora isso, não tem mais nada, entendeu? É impressionante a devoção desses homens e mulheres que lotérica, vão... Lotérica também chega em tudo que é canto, cara. Os Correios também. Correios, lotérica. Tem uma, não, a gente tá brincando Cartório, aqui, mas... Cartório. Igreja católica, tem algumas instituições que chegam, mas o Exército chega muito mas mesmo, eu acho que é essas verdade. instituições que você falou chegam... Principalmente na fronteira. Mas né? essas instituições que você falou chegam graças ao apoio das Forças Armadas. Sim. Quem desbravou, o coronel lá mandava Em termos mais de pessoas que logística, imaginar. então, pô, é gigantesco. E população extremamente humilde, né, cara? Assim, você atendia, é muito indígena, né? Então, e teve uma peculiaridade que foi o ano que teve a entrada dos haitianos no Brasil. Teve um terremoto. Caramba! E aí, uma das entradas dos haitianos era por Tabatinga, que era a cidade que eu estava. Olha. Então, você passava a ter, do nada, 1.000, 2.000 haitianos numa cidade de 10 mil pessoas, entendeu? Então, isso era surreal, né? Com N problemas de saúde, né? Então você tinha que fazer ali, né? E Essa cidade tinha 10 mil pessoas. No vilarejo, né? Era um vilarejo. Não, e vilarejo. doenças diferentes também, Sim, né? sim, vilarejo. E a Tabatinga é a entrada do rio Solimões, no Brasil, que vai se formar depois o Amazonas, né? Então o Solimões junta com o Negro e forma o Amazonas. Então ali é uma entrada mesmo, né? Assim, né? Então tem Polícia Federal, tem Justiça Federal, tem tudo lá, mas o que funciona, vamos botar assim, que bota a cidade em ordem, acaba sendo o Exército mesmo, né? Porque já está lá há muitas décadas, né? Então, E a estrutura de trabalho? imagina, né? Fronteira da Amazônia, né, meu amigo? Precário. Bem precário. Mas a gente fazia nosso papel lá, né? Foi um aprendizado, né? Como ser humano, como homem e como médico, sem sombra de dúvida. Ah, sensacional, cara. Depois a gente voltei. Quanto tempo lá? Um ano, né? Te mudou como pessoa? Totalmente. Você volta. Nós aqui estamos nessa mesa, a gente sempre teve o viés mais de olhar para a população como um todo, né? Não tem como, né? A gente imaginar que não seja isso. Até mesmo a gente indo pro Rondon, fazendo essas que a gente fazia lá. Então lá, você poder ajudar o próximo verdadeiramente, isso é uma coisa que faz diferença, né? Então é bem bom. Verdade. Acho que a gente fez isso, na verdade, no centro acadêmico, quando a gente fazia festa de Natal na vila, pequenas coisas. Já era pensar no próximo por si mesmo. Sim, O nosso micromundo ali. Pô, não se lembra? Natal, solidário. Dia das Crianças. Dia das Doação Crianças. de Pô, sangue. arrumava um monte de coisa, doação de sangue. Exatamente, né? Essas são... Eu desmaiando doação de sangue. Era fogo. Exatamente. E, enfim, então a gente tem essa situação toda de você conseguir vivenciar uma nova estrutura. Aconselho, e uma coisa interessantíssima. Não sei se vocês aqui da mesa já tiveram a oportunidade de ir para a Amazônia. Eu nunca tive, mas até porque o Exército? Porque de repente a Marinha ou a Força Aérea para você trabalhar no Rio de forma mais tranquila? Não, aqui eu ia atender militar. E aí, nada contra de novo meus colegas militares, mas quando você é militar, você atende a patente dele, entendeu? Então, um hospital militar, se você chega lá, se você é um coronel, um major, ou isso, a forma de triagem é diferente do soldado, cabo e sargento, entendeu? E eu sei que eu me conheço que eu não ia respeitar isso, entendeu? Então ia dar problema, ia ser preso. Eu também ia. Você não iria se adaptar. Eu não ia me adaptar, então eu fui para a Amazônia, porque lá a gente atendia civil mesmo, a população, e também atendia os militares, obviamente, né? Sabe a decisão, meu caro? Eu concordo, te conhecendo, me colocando numa posição semelhante, eu acho que você tomou uma sábia decisão. E então, não posso falar se hoje continua assim ou não, mas na época, pelo menos, o que eu ouvia e via funcionava dessa forma. Então, eu decidi mesmo, ativamente, ir para a Amazônia mesmo, né? Assim, eu fui lá e, sou voluntário para poder ir e tal. E foi bom, porque a gente criou um grupo de amizade forte, até hoje a gente se encontra, e daí eu até brinco que o meu apelido é russo, porque eu vim do ensino médio, uma aluna foi comigo pro fundão, aí entrei na faculdade como russo, então as pessoas nem sabiam meu nome, Ricardo. Aí fui pro Exército. A Marilda, que está conosco até hoje, ela continua no Exército até hoje com a gente, ela levou meu apelido para lá. Então, eu na selva, eu era o tenente russo. Porque todo mundo chamava de russo, né? Então, o soldado chamava a gente de tenente russo. E, enfim. E depois voltei, fiz ortopedia no Miguel Couto, que eu brinco que o meu primeiro ano de especialização
foi pior do que um ano na Amazônia, né? Então, meu ano de R1 é pior do que o ano lá. As especialidades cirúrgicas têm esse viés mesmo, né? Você tem que aprender na prática, é isso. Você tem que aprender na guerra. Então, da plantão, cirurgia... O Miguel Couto é uma guerra. E é uma medicina de guerra, né? Imagina, que chega ali... Tem lá, excelente profissional, acidente é o mais light, né? É o mais light, é isso. Né? Então, bom que experiência não faltou, né? Mas é uma loucura, né, cara? Uma loucura mesmo, né, cara? Uma loucura. Uma loucura. E que é o que a gente está brigando hoje. Então, voltando a gente falar aqui, a gente falou do conselho, como é que começou. E aí, eu era médico residente nessa época, era da Associação Médico Residente. Teve uma grande crise, né? Uma grande greve nessa época também. E aí, um grupo de colegas, eles se reuniram para poder se candidatar à nova eleição do conselho. E aí, por que foi interessantíssimo e por que eu entrei nessa no CREMERGE, só pra gente entender. No CREMERGE é uma chapa. Você tem que ter... São 42 médicos, né? Que se juntam. Não sei como é que lá funciona vocês no conselho de vocês. Que se juntam e formam uma chapa para poder disputar. O time que estava, né? A chapa que estava na época, né? A época no conselho já estava há 5 gestões. Ou seja, eles estavam há 25 anos. Nossa! 5 anos de gestão? Não, 5 gestões. Então, é 5 anos cada gestão? Cada gestão A eleição foi em 18, tempo. Né? Foi em 18. A gente vai ter nova eleição esse ano. Então, eles estavam há 25 anos. Cara, 25 anos é difícil você conseguir mudar alguma coisa, porque as pessoas já acomodou. Já acomodou. Ali o cara tá ali pelo exercício do poder. E tu falou que é 42? São 42 médicos, né? Mas por que esse número cabalístico? É um número que está na lei. A nossa lei, Bruno, olha que interessantíssimo isso. Como é que vocês têm que ver depois a lei de vocês. A gente conhece também. Não, você sabe o ano que foi lançada a lei? 1966. 66? A nossa é de 57. Tá? Nossa, mais antiga ainda. Mais antiga. A primeira forma, né? Porque existe a OAB, né? Que é uma outra lei, e tem a gente, né? 57. Você tem noção como é que é extemporâneo a lei para hoje em dia? Nessa época, as mulheres não podiam ter conta no banco se o marido não deixasse. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, você tem uma lei... A nossa tá tão desatualizada que ela trata a profissão, por exemplo, de arquitetura junto, e a arquitetura nem mais faz parte do conselho. Desde 2009, final de 2009, início de 2010. Então a gente tem uma lei totalmente extemporânea que tem que ser revisada, tem que ser atualizada. Essa lei não é a lei do ato médico, tá? É a lei que rege o conselho. Rege a profissão e o conselho. E aí essa lei diz lá que tem que ter um número de 42, enfim e tal. Entendi. E aí tem uma série de regramentos ali. E inclusive é nessa lei que diz os maiores absurdos que a gente tem aqui, que é o que todo mundo que já ouviu falar, que é quando você se forma, você pode fazer o que você quiser. E é isso, é uma loucura. Então, você se formou agora, você, como tudo bem, engenheiro eletricista, engenheiro civil. Você pode assinar qualquer obra, porque você é engenheiro civil. Pode, né? Pode. Você vai, for construir uma prédio, um ponte, não é? Você pode, não pode? Pode, é isso. O médico, eu posso abrir uma cabeça, eu posso abrir uma perna, eu posso prescrever um antibiótico, interessa. A lei diz que qualquer médico pode fazer o que quiser. É porque antigamente também, cara... Um cara na graduação, quando ele saía, aquilo ali já era o auge de capacitação. É a mesma discussão que eu falo aqui sobre atribuição profissional, e já deu uns cortes aí até, uma coisa semelhante. Imagina, né? Você forma engenharia civil, encarar, você pode fazer um projeto de ponte, pode fazer um projeto de aeroporto, você pode fazer um monte de coisa, e não significa que você esteja capacitado para aquilo de fato. Não significa não, você não está. Você não está. De fato. Não, mas assim, veja bem, pelo conselho sim. Não é. Pelo conselho sim, você tem atribuição para tal. Só que, cara, você assim, não tem capacidade técnica para isso. Exatamente, entendeu? Então, assim... O problema é que você pega um cara que é... Não vamos entrar no mérito não vamos falar do cara que está errado, né? Porque quem está errado vai estar errado, né? Ali, né? Aí você tem muitas que simplesmente são negligentes. E o cara vai fazer besteira. Não, e a questão ainda é nem só negligência, é desconhecimento de fato. Porque, por exemplo, o Bruno é engenheiro eletricista. Eu não me sentiria confortável de assinar uma subestação. Antigamente, o engenheiro civil poderia fazer isso. O engraçado é que a recíproca não é verdadeira, né? O Bruno não pode assinar uma ponte. Mas aí tem a ver... Não, mas a questão... O bom papo disso é o seguinte. A gente está dando exemplos absurdos, né? Que você não estaria capacitado de fazer uma ponte ou alguma coisa bem mais específica. Mas, por exemplo, você é ortopedista. Se você quisesse fazer a clínica geral, não sei qual é o termo, você poderia. Você estaria habilitado para isso. É porque... Entendeu? E na engenharia, por mais que coisas simples, sei lá, se eu quiser reformar o meu apartamento, se eu vou pintar, trocar piso, eu não posso assinar essa RT. Não pode? Não. É porque é atribuição da civil.
Não é minha atribuição. Pô, mas uma coisa simples, tipo pintar um apartamento e tal? Não, eu tô dando um exemplo absurdo, porque você não precisa de um RT para pintar um apartamento. Mas, vamos lá, eu tô reformando, eu tô com um cliente, vou reformar um apartamento. Para ele derrubar uma parede de alvenaria. Ele não pode. Não, aí já começa a exigir Uma atribuição alguma coisa, específica. né? Então, é mais ou menos, porque eu sei identificar, acho que qualquer engenheiro saberia identificar o que é uma parede de vedação e o que é uma parede estrutural. Com certeza. Não, olha Entendeu? só. Aí Eu você acho, entra nessas nuances da coisa que... eu acho que o conselho se prende no menos importante, Sim. que é no papel, e o mais importante, que é a qualificação Do daquele profissional, se ele tem competência de fato para falar sobre aquele assunto, para trabalhar naquele assunto, que ele não vai representar um risco à sociedade, aí o conselho é manso. O conselho não fala nada, não exige nada, entendeu? Eu não sei se a medicina age de forma semelhante, eu não conheço tão bem como é que é o conselho, até queria ouvir, né? Mas no caso da engenharia, eu acho engraçado que assim, cai uma ponte. A primeira coisa que o conselho fala assim, não, olha só, tem uma RT. Tipo assim, tá, beleza, mas o que você tá impedindo de cair uma ponte por falha de projeto, por falha de má execução, porque o cara tem uma RT? RT, cara, é um papel só. Como é que você tá avaliando se esse cara tem competência para aquele projeto de fato, se ele realmente está acompanhando, os cálculos estão feitos? Mas na verdade e a tal. imagem que passa é que a RT, na verdade, é uma segurança não do profissional, E sim mas do do CREA, conselho. isso. Do conselho de saber. Pra lavar as mãos. Isso. Pô. É isso aí. Porque é aquilo, a partir do momento que tem a RT, a responsabilidade é do profissional que assinou. O conselho não tem nada a ver com isso, ele tira a responsabilidade dele. É isso que é um Mas essa é a absurdo. finalidade, infelizmente. Eu digo É uma assim, deturpação. se a gente for fazer uma análise aqui de fato, acho até que a OAB nesse ponto ela tá mais na vanguarda, né? Por quê? Ela sabia que ela teve um boom de formação de profissionais e bacharéis em direito. Lá no final da década de 90, acho que foi isso. Aí eles falaram, não, olha só, vamos qualificar, vamos fazer uma prova para qualificar. Ah, restringe uma galera de entrar no mercado? Restringe, mas com que foco? Com foco numa qualificação, cara. Então, acho que assim, não tô dizendo que só pode ser feito através de prova, não tô nem dizendo que o modelo da OAB é o melhor modelo, acho questionável até. Desculpa, tem vários colegas que questionam esse modelo, mas essa busca pela qualificação, ela tem que ser fundamental. E outra coisa, você vai adquirindo competências ao longo da sua vida profissional. certeza. Não se dá só durante a graduação. Então, isso também é outro erro grave, sabe? Não enxergar isso. Pegando um gancho nisso aí, Miguel, que você falou, da qualificação, né, das certificações, o que a gente entendeu? Lembra que a gente falou nisso lá, que CPF não mexe, então se é CPF, eu não tenho como falar. Então, os conselhos em geral não podem participar da discussão sobre o ensino médico ou sobre o ensino da engenharia. Seria muito bom. Eu acho que se a gente que vai julgar eticamente, vai, né, ver se tem um erro no erro, a gente poderia ter um papel ali. Deveria ter. Mas aí uma coisa mais complicada, eu concordo contigo plenamente que a gente tem que mudar as atribuições dos conselhos profissionais. Mas a gente pode agir em cima de quem tem CRM. E aí, o que a gente tem depois, quando o cara se forma como médico? Existem especializações. O que começou a ter uma máfia aí? Uma máfia. O cara faz um cursinho de final de semana, paga lá 20, 30, 40 mil reais por mês, faz 3, 4 meses, tem um diploma bonito, dourado, e o cara coloca lá bonitão lá, pós-graduado em mercantilização do certificado. É um papel bonito. Um papel bonito. E caro. E caro, tá? Geralmente é feito com grandes nomes que recebem uma bala para poder fazer isso, só que ele não está certificado de nada. E aí, o CFM, nessa mesma linha que você falou do OAB, o que o CFM fez junto com a AMB? A AMB é a Associação Médica Brasileira, né? Que é a parte mais científica da coisa. Juntou com o CFM e falou o seguinte, olha só, meus amigos, para ser chamado de especialista, você tem que estar registrado, que é o registro do quadro de especialidade, que é o RQE. Como é que é isso aí? Explica aí pra gente. Simples. Você tem 2 caminhos para ser especialista, tá? Então, vamos pensar lá no teu engenheiro. Eu vou dar um exemplo, no meu exemplo. Eu posso fazer uma residência médica que é reconhecida pelo MEC, que é reconhecida pelo MEC. Fiz a prova, passei. Parte acadêmica. A parte acadêmica está ali. Eu posso também fazer uma residência médica que é reconhecida pela SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Um grupo de médicos ortopedistas falou, pô, esse lugar aqui é tão bom que eu posso chancelar isso. E depois disso, quem faz da SBOT tem que fazer uma prova. Ah, entendi. Fazer uma qualificação. Uma qualificação. É exatamente a ideia. Para qualificar, cara, você é ortopedista mesmo. Quem tem aqui o MEC puro, Pô, só o show de MEC, bola. pode, só pelo MEC, ele já pega o diploma e já pode fazer direto. Em geral, eu fiz a prova.
Porque quem é bom não tem medo, meu irmão. Ah, é? Quem é bom não tem medo. Então, sim, eu vou fazer a prova. Mas eu acho que isso é um pensamento nosso. Mas deixa eu entender, o CREMEG, ele reconhece quem não fez a prova como especialista? Reconhece. Se você fizer só do MEC, que é como se fosse uma escola, uma graduação, você pega esse diploma do MEC, de ortopedista, leva no conselho, porque o conselho vai falar, ok, você é ortopedista. Mesmo número, RQE. Se você fez ou fez uma residência vinculada a uma pós-graduação, que é vinculada à sociedade, Aí né? você faz a prova. Aí você faz a prova, que provou que você é bom. Aí você vai no CRM e também titula lá É como se fosse aquele PMBOK, né? Ou você faz o curso, ou você comprova via... Não, mas o PMI, né? O Isso. PMI, que é o PMI, PMP, isso. a certificação, você sempre tem que fazer a prova. E Não, de você tempos faz em a tempos, prova, mas se você fizer o curso... O curso é preparatório para a prova. Não, então, mas ele te exime... Porque você tem 2 caminhos para ser apto a fazer a prova. Ou você faz o curso, ou você comprova a experiência na área. Isso, exatamente. Para poder mais ou fazer menos a isso, prova. é mais ou menos Mas isso. no caso dele, quando você está na especialização que você está acadêmico, você já não vai precisa direto, fazer a isso. prova. Em geral, os bons médicos, as boas pessoas fazem a prova porque é interessante. Se eu não fizesse a prova, eu não poderia ser membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Ah, maneiro. Entendeu? Entendi. E aí, na hora que eu brinco sempre, né? Também um abraço. Só vira membro titular quem faz a prova e passa. E passa. Pô, isso é legal, hein? Então, se você só tiver o MEC, você não pode virar. Não, eu sou ortopedista. Mas não pode virar eu membro. sou da Sociedade de Ortopedia, entendeu? Então, qual é o grande lance dessa discussão toda que a gente está falando aqui, que eu acho que é o objetivo maior nosso aqui? É proteger a sociedade. Com certeza. Vocês vão lembrar, mas a missão constitucional dos conselhos é separar o joio do trigo. É separar, você pratica uma boa medicina, você pratica uma boa engenharia. É isso. É isso, perfeito. Você que não pratica, meu irmão, você não pode estar aqui. E quem exerce a profissão de forma ilegal, porque não tem que ser punido, tem que ser punido arduamente, meu irmão. Tem que chegar de voadora. Exatamente. Não, e a gente vê agora a mercantilização do ensino superior, né? Hoje em dia, se fala em cursos de engenharia, por exemplo, à distância. Que loucura. Eu acho que o curso de engenharia à distância vai depender muito do que você está ensinando. Apesar de que, a minha opinião, até observando o fenômeno que está acontecendo no exterior, é uma coisa híbrida. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Vamos supor, você vai fazer engenharia de computação. Cara, a maior parte das aulas, se você fizer à distância ali, isso não tem maior efeito. Você tem que garantir o quê? Que a qualidade daquele ensino e que o cara absorveu de conhecimento, ele tem capacidade de aplicar. Sim, mas hoje não tem um nivelador para isso. O que eu não consigo enxergar é como é que você faz prova à distância. Não, isso é uma coisa que eu juro pra você, quando teve a pandemia, pra mim foi a maior dificuldade como professor, foi como eu avalio o meu aluno à distância. É muito difícil. Mas, por exemplo, no Cefet você tem a obrigatoriedade de ter prova? Você não poderia buscar uma avaliação? É alguma avaliação. Mas então, mesmo que eu não faça prova, vamos dizer, eu sou um professor do estilo prova, né? Eu gosto de aplicar prova. Não, beleza. Mas vamos supor que eu quisesse ir pra outra coisa. É muito difícil, Bruno. Porque, vou passar um trabalho. Beleza, como é que eu garanto que esse trabalho é o próprio garoto que está fazendo? É muito não tem complexo. tempo para avaliar, né? Você não está conferindo um artigo científico, você tem que conferir, bater. Além que você cresce para uma turma de 40 alunos, que é a média lá nossa, entre 30 e 40 alunos, uma coisa é eu corrigir 30 a 40 provas, outra coisa é eu corrigir 30 e 40 trabalhos, se eu quiser fazer individual para cada aluno um trabalho diferente, que teria que ser como seria. Tem algumas disciplinas até que você consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade. Muda a coordenada geográfica, pum. Né, estradas, né? Dá para fazer alguma coisa por aí. Dependendo da área, é quase impossível. O que hoje estão se discutindo muito, eu gosto também dessa parte, é a gamificação, né? Porque aí você tem, através de tecnologia, você consegue fazer, né, como se fosse um sorteio mesmo, você gamifica a situação ali e fica de uma forma randômica as questões. E na hora ali, eu acho que até você vai chegar em ferramenta que não está hoje acessível. Para as faculdades públicas. A gente teve aqui um podcast com o pessoal, a gente conversando sobre inteligência artificial. Quer dizer, imagina, né? O futuro aí do chat GPT, que o cara já vai botando a pergunta, já vai sendo a resposta automaticamente ali. Então, assim, vai ficar muito difícil a avaliação nesse modelo tradicional. O ensino vai ter que se repensar completamente. Completamente. E aí, o modelo de avaliação vai ter
também que se repensar completamente. Até porque o cara vai usar essas ferramentas profissionalmente. Claro. Não tem nem por que não usar. É uma maluquice. Eu vi o pessoal lá, quando começou essa discussão lá na minha faculdade, assim, não, vamos voltar com o trabalho a papel, à mão. Eu falei, não, vocês estão de sacanagem. Cartolina, papel 40 quilos, pô. Vocês estão de sacanagem, né, Papel cara? pardo, O que é isso? É pardo. negacionismo, brother? Porque, Cartolina. pô, não faz sentido. O cara vai usar isso profissionalmente. Você tem que considerar que isso vai ser utilizado, mas como é que você avalia se o cara sabe o que aquilo significa ou não? Não precisa ir longe. Bota no Google agora, aí você vai ver aí no YouTube da vida lá. Existe hoje, você bota uma caneta e o cara faz a letra cursiva na impressora digital. Na impressora. Vai escrever sozinho. Você pode botar aí impressora, escrito letra cursiva, impressora. O cara bota a caneta, aí a impressora vai lá e escreve como se fosse a sua letra. Então, cara, isso aí é um pulo pro cara que quer arrumar o que fazer, ele vai arrumar a impressorinha daquela ali. Mas olha só, é uma tentativa de voltar ao passado que não vai acontecer, né, cara? O futuro são os chats GPTs da vida, é você se utilizar da inteligência artificial e tem que saber utilizá-la. Essa é a verdade. E aí a gente vai longe disso. Se a gente for ficar aqui, talvez a gente tenha que fazer um outro podcast só para poder discutir isso. Opa, aí sim. Que são os aspectos, eu acho interessantíssimo mesmo trazer isso, até para discutir, trazer alguém da bioética ou da ética, não sei como que vocês chamam, né? Da cimento ética profissional. Engraçadinho. Mas é isso, por exemplo, a gente brinca, a gente fala sobre isso, mas é um fato. O que acontece? Hoje você tem, vamos falar aqui de equipamentos, então, engenheiro eletricista, você lá, vamos supor que você é um engenheiro biotecnológico, né? Engenharia como é que chama, né? É biomédica mesmo. Biomédica mesmo. Bioengenharia. É bioengenharia. Uhum. Se você formula lá, montou lá um aparelho de radioterapia, tá? E aquele aparelho de radioterapia entregou uma radiação errada, não tem culpa do médico em cima disso. Tá? Claro. Não tem culpa. Se porventura o raio-x ou alguma coisa acontecer, a imagem estiver ruim, você sabe que aquilo ali é uma imagem que foi gerada. Você pode muito bem usar aquela imagem ou não, tá? Você vai falar, não, olha só, eu não me sinto confortável, já fiz várias vezes, volta lá no raio-x, porque esse raio-x aqui não está me dizendo nada, tá bom? Tá? Agora imagina só a situação, você tem uma imagem generativa. Essa imagem não existe. Porque quando você usa a inteligência artificial, uma das utilidades dela não é só produzir texto. Ele produz também determinados padrões e cria uma imagem. Interpreta. Sim. Ele interpreta. Ele interpreta aquilo ali e te dá uma solução. Se aquilo ali, se você não tiver senso crítico e você, profissional, for muito bom para falar, cara, tá essa história aqui não é essa imagem. Então, mas o meu Não medo tá batendo, do não tá avanço batendo. dessas inteligências artificiais é essa, vamos dizer assim, Endeusamento. o endeusamento da tecnologia, e você acaba reduzindo a capacidade mental das pessoas, porque a pessoa vai achar que aquilo ali é a verdade absoluta. Exatamente. E não vai ter o senso crítico. Você está mas vou te falar. a sociedade. Mas na Você tá engenharia pegando a exceção, Não, que claro. é o cara top capaz de questionar. Mas eu vou te dizer, pro cara mediano, isso aí, meu amigo, vai resolver um monte de problemas. Mas assim, eu acho que aí eu concordo com o Russo, porque ele vai resolver a maior parte dos problemas, mas o problema é que ele não resolver, ele vai criar uma complicação. Isso. Você pode ver até na engenharia, hoje em Bem, dia... mas estatisticamente isso vai reconhecer, isso vai representar quanto, ô Pato? Mas quando você fala de uma vida, não tem preço, né? Já tá aí. Não, com certeza, não tenha dúvida. Mas assim, pô, beleza, e no outro modelo, quantos que vão ser erros médicos? Agora deixa Com eu só certeza, complementar. concordo com você. Não, a ideia é não excluir, é discutir. Para a população Claro, ribeirinha, eu não tô, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não tô querendo acabar com o profissional crítico, capaz de questionar o resultado, eu acho que tem que questionar mesmo. O que eu tô colocando é você achar que a inteligência artificial, a tecnologia, não vai ser disruptiva nesse sentido de diminuir os erros. Não, claro Não, que vai. a crítica aqui, que eu acho que o pessoal está fazendo é o próprio profissional achar que aquilo ali é a solução de tudo, não é. Não é. Eu nem Você vou tem entrar que nisso. fazer a análise crítica Porque daquele negócio. aí eu acho que tem uma coisa. A gente vai ter o joio do trigo. Você vai ter o verdadeiro profissional, Isso, seja médico ou exatamente. engenheiro, que vai interpretar a solução, e o que é simplesmente o usuário do modelo. Aham. Que ele vai dar o input, vai pegar aquilo como resposta e admitir como Agora, verdade. eu sempre gosto de usar esse termo, né? Assim, desculpa o corte rápido, né? Mas, Claro. você gostaria de receber igual o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, que ganhou lá 300 milhões, tal, o jogador mais caro do mundo? Não, cara, eu não queria ser ele. Eu queria ser o cara que assina o cheque dele. Não é verdade? Cara, a Ronaldinho ganhou 300 milhões. Meu irmão, se alguém pagou 300 milha pra ele, Exatamente. alguém assinou esse cheque. E o cara que assinou, ele ganha muito mais. Exatamente. Então, E aí, Miguel, quem assina o nosso chefe, Miguel? Então o ponto Pois qual é. da inteligência Que tu não fez. artificial.
Quê? Você não fez, pô. Tu não chamou os patrocinadores. Estão pegando um gancho. Ih, rapaz! Caraca! É falha grave! Te dei um gancho, tu não pegou, pô. Agora vamos lá, pô. Desculpa. Gente, Eu tenho que terminar depois o pensamento. não. Pô, deixa eu até fazer só aqui, né? Um salve aqui ao Clube Empreendedor, que é esse espaço maravilhoso, esse estúdio onde nós estamos gravando, Diário do Rio, que é a plataforma onde está saindo esse nosso querido podcast, a Abis Rio, que é a nossa apoiadora desse podcast, que vai ter aí o Saneia Rio, dia 11 de julho. Já tá abrindo as inscrições, você pode entrar em www.sanearioabis.com.br. É o maior evento de saneamento e meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Você tem que acompanhar, você que é do setor aí. E, para fechar, não menos importante, muito importante, como nossos amigos aqui estão falando de Sistema Confea-CREA, a caixa de assistência do Sistema Confea-CREA, que é a Mútua, né, que é um banco não, é uma caixa de assistência, né, banco eu tô usando aqui a palavra errada, mas que tem várias vantagens para nós profissionais do setor, né, trazendo aí desde uma discussão de planos de aposentadoria, com Tecnoprev, a Seguro-Saúde, podemos falar sobre isso também, Russo, aqui. Empréstimos subsidiados. Empréstimos, enfim, são várias as vantagens. Você que ainda não é associado à Mútua, entra lá no site www.mutua.com.br e dá uma olhada, porque vale a pena. Aqui a gente é associado à Mútua. Voltando aqui, Russo, então você vai assinar o cheque de 300 milhões pra gente, e aí? Agora, cheque Pô, tu é o cara, meu irmão, é o cara. Só pode usar lá no Mangue do FRJ. Ah, tá valendo. O Mangue acabou agora. Por isso que ele tá dando cheque. Mas, ó, para finalizar o pensamento, lembra que eu falei da questão do raio-x, que você vai ver a imagem e tal? Nesse momento, a gente tem, eu brinquei a questão de assinar o cheque, alguém está escrevendo esse algoritmo. Quando é a máquina que me dá o raio-x, quando é a máquina que me dá o TC, não tem ninguém escrevendo aquilo ali. A máquina entregou aquele resultado. Quando a gente fala de inteligência artificial, alguém escreveu o algoritmo. Se porventura alguém escreveu ali, não vou dizer se o cara escreveu certo ou errado, mas se ele quiser ter um viés para lá ou para cá, você automaticamente, rapidamente influenciar de uma forma assim... significativo a tomada de decisão de alguém. Isso é verdade. Isso é o perigoso. Né? Então tem um case lá da Amazon, lá nos Estados Unidos, que eles tentaram botar uma inteligência artificial para poder receber os currículos, tá? Depois eu pego até, eu boto essa referência para vocês. Eles recebem uma enxurrada de currículo, né? É o maior empregador, pessoa física, né? Pessoa jurídica, o único empregador sem ser governo nos Estados Unidos é a Amazon, né? E eles recebem uma enxurrada, não sei o número agora, 1 milhão e meio de currículos por mês. E alguém tinha que ler esses currículos para conseguir separar as vagas, né? Para onde vai esse currículo. E aí você tinha lá, botaram uma inteligência artificial para poder ler aquilo ali, fez os padrões. O que aconteceu? Começou a reforçar padrões. Aquele setor que tinha muito negro, a inteligência artificial botava muito negro para ali. Onde tinha muita mulher, botava para ali. Tá ótimo, vamos corrigir isso. Corrige. Depois de corrigido, passava um tempo, a inteligência voltava a fazer... É porque ela se retroalimenta, né? Então ela vai assim, reconhecer os padrões e vai se retroalimentando. É que calhou de ter alguém ali e falar, não, gente, não pode usar isso. Vamos ter que pensar outra coisa aqui. Não sei se eles fizeram diferente, como é que estão fazendo hoje em dia. Mas o ponto é, isso é muito complexo, né? Eu sei que o objetivo nosso aqui não é falar sobre isso, mas... e aí, o Miguel, o Bruno e Rodrigo, a gente tem que pensar não para agora das questões éticas da nossa profissão. Eu sempre falo isso no conselho. Quando a gente criou lá a Receita Digital, claro que veio isso por conta da pandemia, mas a gente pensou, cara, a gente tem que olhar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Não tem que ficar discutindo agora. Eu acho que vai ser o grande tema aí, com as coisas do avanço da inteligência artificial, vai ser a discussão ética dela. A discussão ética. Como é que vai fazer? Quem a gente vai responsabilizar? O médico vai falar, não, olha só, me deu isso que me deu. Eu não tenho culpa, veio aqui. Não, mas você matou minha mãe. Você fez um diagnóstico errado, você deixou passar tal coisa. E aí, né? Então, enfim, claro que em última análise é personalíssimo. Quem tomou a decisão foi o médico. Como você que assina ali o RT. Se a calculadora calculou errado... É que nem quando tem engenheiro que fala assim, não, eu não tenho culpa não, eu segui a norma. Entendeu? Isso é uma discussão braba, cara, porque o cara quer se eximir da responsabilidade dele como profissional porque ele seguiu a norma. Cara, a norma é orientativa. Exatamente. As inteligências artificiais, os softwares e tal, vão ser orientativos, eles não podem ser definitivos. E para isso que a gente precisa de pessoas jovens, então espero vocês nos conselhos. Jovens eu gostei, hein, cara. Isso, tô com 40 anos, ser chamado de jovem, tá bom pra caramba. Muito jovem. Pegando o gancho do 40, a gente tem no conselho uma coisa interessante. Foi o CFM que criou, né? Criou não, isso também é de fora, mas a gente pegou aqui, que é chamado médico jovem.
Uma ideia, né, que vocês já tiveram lá do CREA, né, estudante. Foi CREA estudante CREA lá na estudante. nossa época, porque Então, a gente era estudante. Agora, então, como você está me enquadrando como jovem, o CREA jovem. jovem. É jovem. Por quê? O que a gente entende de médico formado, 10 anos de formado, tá? Até 40 anos de idade. Esse médico está naquela 10 mil horas de voo até você conseguir ter know-how suficiente para poder bater no peito se é ou se não é aquela coisa. Esse médico precisa ter um tutoramento mais assertivo. E não pode ser um tutoramento punitivo. Quando você fala assim, o CREA te ligou. Você pensa, cara... Deu merda. Deu merda. Aquela obra que eu fiz que eu não tinha que ter assinado, ó, assinei. Ou esqueci de pagar o boleto. Ou esqueci de pagar o boleto. Normalmente vai ser isso aí. A gente tem um caso sensacional, a gente fez também, eu toco esse projeto também. Acho que nem isso, cara, o CREA faz direito. Nem te ligar para cobrar o boleto. A gente faz um prêmio de residência, né? E prêmio de trabalho científico, né? E tal. Aí tem de residente, tem de médico jovem, tem de jovem, tem várias coisas. E aí uma médica chegou lá, ganhou, aí o conselho ligou, ela ficou desesperada, ela contando isso na premiação. Nossa, o conselho me ligando, matei alguém, o que aconteceu? Eu falei, não, parabéns, você é o primeiro lugar do prêmio, vem aqui ganhar seu prêmio e tal. Ninguém imagina que eu tenho prêmio, que eu tenho, não é? Então... Não, imagina, e sem lobby político, então, pô, aí que é um negócio inacreditável. Pô, alguém olhou aqui as métricas e resolveu me dar um prêmio. Exatamente. Isso então, aí tá de parabéns, o CREMERG, pô. Então, a ideia que eu digo para vocês lá, para pegar no conselho de vocês, que é fundamental, e digo isso para quem está fora também, para determinados outros conselhos, é o seguinte: essa juventude que está se formando, que no caso aqui, eu pelo menos estou incluído nisso, né? Tenho menos de 40 anos, tenho mais de formado, mas eu tenho menos de 40, essa geração precisa estar ao lado de pessoas mais experientes. E aí, vamos lá. Então, de novo, não sei como é que funciona a vida de vocês, mas para o médico recém-formado, cara, acho que a dúvida é muito igual. Vou abrir uma empresa ou vou trabalhar pensa você assim, vou trabalhar numa construtora, vou abrir a empresa sozinho, como é que eu faço um escritório? Ninguém ensina isso na faculdade. Não. Contabilidade, marketing, que ninguém ensina nada disso. Na verdade, na faculdade, eu acho que, não sei se o Miguel teve, eu acredito pagar que não. Seus impostos. A gente não teve aula nem de renda, eu não tive aula de ética profissional. Não tem isso na faculdade. Eles nunca me ensinaram nem atribuição, até onde eu posso ir. Enquanto engenheiro civil na faculdade não ensinaram. A gente tem. Não. Não tive. Sim, sei lá, semanas de aula, mas a gente tem. Não, eu não tive uma. Então é importantíssimo pegar esse jovem engenheiro, trazê-lo para próximo do conselho. Fala, meu amigo, olha só, esse aqui é o conselho, aqui existe isso. Tá, você está na dúvida entre servir no exército, você está na dúvida entre fazer residência, você quer fazer uma especialização fora do Brasil, você quer fazer isso. Então, essa é uma das atribuições que a gente trouxe, que é extra lei, vamos botar assim, mas a gente está trazendo. Mas é fundamental, né? É fundamental. É um boas-vindas. É como se fosse um boas-vindas. Aproximar o futuro médico. Se esse médico souber e ele entendeu o conselho como a casa dele. Exatamente, que é a casa do médico. Exatamente. Não, na verdade, a gente vê o CREA como punitivo, né? Sim. Vira o ano, de novo tem que pagar o CREA. Aí você abre uma empresa, você ganha um prêmio. Também. Você ganha um prêmio. Pagar o CREA da tua empresa. Isso. Aí você paga o teu da empresa. Entendeu? E se você não paga, cara, você não atua. Então, assim, é extremamente punitivo. A visão do CREA, o CREA não te ajuda em nada, não é teu parceiro. E não tem uma proporcionalidade, né? Porque se eu abrir uma empresa, eu vou pagar a mesma anuidade que, sei lá, a Odebrecht da vida, que Herói Galvão da vida. Isso é o maior absurdo. Entendeu? O CREA, ele é... Ele pune o pequeno. Ele achaca o pequeno. Você tem uma noção, a gente tem um negócio chamado ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Cada vez que você vai fazer um serviço, você tem que recolher uma taxa pro CREA. É mais ou menos cada vez que você prescreve uma receita, algum dinheiro fosse para o CRE. Já pensou? Cada carimbo Ele gostou da ideia, tá olhando aí, né? Gostou da ideia. Já pensou? Agora que você digitalizou, né? Ficou fácil de comprar. Cada carimbo de virose, cobrando 80 reais. Agora um Tilenol. Miguel, agora ele tá vendo com mais realidade o cheque de 300 milhões. Tá aí, ó. Não, mas voltando aqui, o CREA tem esse instrumento chamado Anotação de Responsabilidade Técnica, que cada serviço que a gente vai fazer, a gente tem que dizer que a gente vai fazer o serviço para o conselho. E depois que você realiza o serviço, a gente tem o que a gente chama de certificação de atestação técnica, que é o CAT. Que é exatamente eu fiz o serviço, o Rodrigo chega e me contrata para eu, sei lá, reformar o apartamento dele. Eu vou lá e digo, eu sou responsável pela reforma. Aí declaro no conselho.
Depois eu faço a reforma, o Rodrigo me paga, eu falo, pô, me dá aqui um atestado de que eu fiz a reforma pra você de fato. Tem que pagar de novo? E eu tenho que pagar de novo no conselho. E aí que o conselho vai dizer o seguinte, não, peraí, mas você fez essa reforma, Miguel? Eu falei, fiz, mas você não poderia tem atribuição ter pra mexido isso. Exatamente, é no isso aí. sistema elétrico do apartamento. Eu falei, não, mas você não tá entendendo, eu já fiz, tá funcionando, o Rodrigo me pagou, Tá tudo certo. tá tudo certo, você pode ir lá ver se não tá funcionando adequadamente. Aí ele, não, mas você não pode ter feito. Então eu não vou te dar o reconhecimento técnico Total. de que você fez o sistema, a reforma do sistema elétrico. Mas eu não te devolvo a parcialidade do que você já pagou. Não, mas não é questão de pagar ou não pagar. É uma questão seguinte, cara, eu fiz, tá lá. Se você duvida da minha competência, me testa. Isso. Exatamente. Entendeu? Sei lá, brother. Cria um mecanismo de checagem. Não, e veja só, Entendeu? E aí o que ele dá? Ele, na verdade, ele dá um carimbo pra dizer que o atestado que o Rodrigo me deu realmente é um atestado que o Rodrigo me deu. Nunca vi o CREA, pelo menos não conheço, de verificar a obra atestada. Não. Nunca vi. Serviço atestado. Mas pode ter ido. Tá. Mas o fato é, ele literalmente só carimba pra dizer, olha, realmente, você fez o que você tá dizendo que você fez. Então, é isso que o pessoal mais coloca que é um cartório. E os órgãos públicos, para contratar, isso acaba servindo como, muitas vezes, uma restrição de mercado, porque é difícil tirar esse atestado. Não é uma coisa simples, é uma coisa burocrática, cara. Entendi. E os órgãos públicos cobram. E cria nicho de mercado. Você cria nicho de mercado. Acaba criando nicho de mercado. Então isso tem uma indústria no entorno disso, né? Claro. Que é um negócio assim, que ao mesmo tempo a gente entende, porque você vai contratar, vamos dar um exemplo, né? Você aqui pegando agora a área de medicina. Poxa, alguém vai entrar no seu consultório para se tratar com você, quer saber se você tem experiência, né? Quanto tempo você já atua como ortopedista e tal. E aí você pode declarar, eu tenho 50 mil horas, não sei quantos mil pacientes e tal, mas, pô, cara, será que ele tá falando a verdade ou não tá? Então o conselho pode chegar e falar assim, não, você pode checar aqui no conselho que todos os atendimentos que eu fiz, todas as receitas e tal, teve ali um link com o conselho e a pessoa depois me qualificou, falou que eu fiz de verdade, não sei o que, o conselho reconheceu. Isso dá uma certa segurança, né? Que nem quando você vai pegar o Uber, agora trazendo aqui até para a parte de tecnologia, uma discussão interessante, até também como é que a medicina poderia enxergar isso. Quando você vê lá, o cara tem 5 estrelinhas, 4,98 e tal, o pagamento é por ali, né? Isso te dá uma segurança, fica registrado. Te dá uma segurança maior do que você entrar num carro de um desconhecido aleatório completamente e tal, né? Por mais que o pessoal questione o Uber, nesse ponto, te dá mais tranquilidade. Você vê quantas viagens esse cara já tem, quanto tempo ele já tá no Uber, você consegue ver um monte de informação sobre ele. Não, mas é interessante isso, mas todo e qualquer serviço pequeno, médio, grande... Vai de 80 a 200. Sim, é que eu não cheguei nessa questão. E aí, por que é injusto? Se eu for fazer uma reforma ali de, sei lá, centenas de... pouca coisa, né? Sei lá, poucos mil reais, alguma coisa assim. Acho que até... 3 mil reais. Acho que até 3 mil reais, 80 e poucos reais. A partir daí... É 100 e pouco. Bom, 100 e pouco. E o fato no máximo vai ser ali em torno de 300 reais para uma obra que possa ser ali de 50 mil reais, 100 mil reais, ou 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, não importa. É o mesmo valor. É o mesmo valor. E aí é óbvio, né, que você tem muito mais gente fazendo obras pequenininhas do que essas obras. Se você cobrasse um percentual, da obra, os caras iam ficar loucos da Odebrecht, né? Claro. Mas era mais justo. Né? A Odebrecht, nem sei se o coitado da Odebrecht hoje, né? Foi então estamos usando o exemplo dele. Ou criar categorias, ou você recriar as categorias, você redistribuir. Porque você pega o cara que faz uma obra de 1 bilhão, o cara que tem uma obra de 1 bilhão, ele poderia pagar uma RT de 2 mil reais. Claro. Agora que o cara que faz uma obra de, uma intervenção pequena de 1.000 reais paga 80. Não, mas olha só, 2 mil reais não, cara. O cara que vai fazer uma obra de 1 bilhão, se ele pagar lá 0,1% do valor com uma anotação de responsabilidade técnica. Essa é uma discussão longa, né? Até porque uma obra de 1 bilhão é uma senhora obra. É uma baita responsabilidade pro cara. Entendeu? Então, é isso que eu tô te falando. Então, assim, se você vai pegar uma obra desse tamanho, você colocar e vai dar e se de fato o conselho for monitorar essa obra, vai dar um trabalho do cacete pra ele. Vai dar um custo. Exatamente. Tem que entender pra onde tá indo esse dinheiro. Exatamente. Então, assim, a lógica é essa, né? Naturalmente, a lógica deveria ser essa. E hoje você tem muitos instrumentos, e eu queria até puxar aqui já nessa conversa sobre sua experiência no CREMERG, desenvolvendo essa questão por causa da pandemia, você disse que já disse aqui que foi o que fomentou, essa questão da receita online. Sim. Né? Como é que foi isso?
como é que foi a receptividade e tal. Eu, quando vi a primeira vez, eu fiquei encantado, confesso. Eu não sabia, olha que a gente foi saber depois, né? O sempre falou, pô, foi eu que tava à frente disso, desenvolvi lá no CREMED. Eu falei, cara, que maneiro, porque me chocou positivamente a primeira vez que eu vi. A você e todos os médicos que a gente conhece, porque dupla surpresa. Primeiro que é uma entrega do Conselho de Medicina, né? E gratuita. Gratuita e com todos os requisitos de segurança. A gente vivia um momento caótico, todo mundo que passou, né? Lavando saco de batata palha, né? Então, estávamos lá na pandemia, né? Naquela loucura. Caraca. E você tinha uns regramentos que você precisava ter uma certificação digital para assinar determinadas receitas, tá? Até então, para você fazer certificação digital, caríssimo. Você precisava ter... Era caríssimo. Caríssimo. Você não conseguia agendar e era presencial. Isso. Lembra disso? Isso. Cara, uma loucura. Como é que você, no meio da pandemia, você não conseguia fazer nada, os pacientes precisam de receita, um caos danado. Obviamente, acertadamente, a Anvisa não poderia abrir as pernas e dizer qualquer um podia mandar e a vida que segue. Isso fomentou uma máfia. Você não pode tirar foto de uma receita e mandar no WhatsApp e aquilo ali, não pode, né? Então, fomentou a máfia. Então, a gente criou ali, eu tenho esse orgulho mesmo, a gente puxou, eu que liderei essa equipe, a gente criou uma tese jurídica que hoje o governo federal usa a mesma tese jurídica. Não sei se vocês entraram no gov.br. Dá para assinar eletronicamente pelo Gov agora. E alguma vez você chegou lá e quis o certificado digital? Não, no momento nenhum. Você só pode ir lá assinar, não é isso? Isso aí. Qual é a tese que eles fizeram? Cara, se eu dou o seu CPF para você, eu digo que você é você. Então, assim, se o conselho lá, o CREA, se o juiz perguntar, Miguel Fernandes e Fernandes, ele é engenheiro? Você vai chegar para o juiz e vai falar, sim, ele é engenheiro. Você vai devolver. A gente recebe isso direto, né? O juiz perguntando. Fulano de tal é ortopedista, fulano de tal é isso. A gente vai e devolve. Sim, fulano de tal é médico, fulano de tal é ortopedista e tal. Cara, se sou eu que estou falando que você é você, eu posso muito bem certificar digitalmente você. Tá? Sim. Então, essa foi a tese que a gente fez, tá? E aí, graças aí o jurídico... Até porque vale, a carteira profissional vale como identidade. Vale como identidade. E eu tô dizendo que você. Só que eu precisava ter outro lado fechando, porque a certificação digital, ela tem aqueles pré-requisitos, né? Eu sei para onde vai, como é que vai, tem rastreabilidade, tem os nomes lá técnicos, não vou lembrar agora de cabeça, mas você tem a rastreabilidade, você tem você consegue checar o final, você tem uma série de coisas, né? E eu precisava ter o conselho de farmácia. Por isso que é importante a gente ter relações, né? E o conselho de farmácia é farmacêutico, né? Obviamente. O cara tá do outro lado, ele vai certificar que aquela receita vai ser vendida para aquele paciente. Então, um farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia certifica que você tem um fechamento. Você tem um início de um lado e tem um fechamento do outro lado através do Conselho de Farmácia validando aquela receita. Legal, até então, nós não tínhamos um aplicativo para isso. Que era uma deficiência nossa. O gov.br tem um site que você bota lá. Aplicativo. A gente não tem isso. Então eu falei, cara, como é que a gente vai certificar a outra ponta? Aí a gente teve a ideia, vamos usar a farmácia, para o farmacêutico do outro lado. Ele é farmacêutico, ele está dizendo que essa receita aqui está ok, a gente conseguiu fechar os dois lados. Fizemos isso, esse arcabouço jurídico, esse arcabouço tecnológico, dentro de casa, no conselho, nunca usamos nada de fora. É nosso desenvolvedor, a Gisélia, é nosso time jurídico, tudo nosso, nossos servidores, todos nossos ali fazendo isso. Batemos agora 10 milhões de documentos que passaram pela plataforma. Só no Rio de Janeiro? Só no Rio de Janeiro. Isso é do Rio de Janeiro. O CFM demorou quase 1 ano e 8 meses, 2 anos, para fazer a plataforma deles, entendeu? E a gente já em abril a pandemia... E vocês vão ter que migrar para a plataforma deles? Não, tentaram, né? Mas a gente é uma autarquia federal. Vocês sabem disso. Eu acho que o CREA também funciona da mesma forma, né? O Conselho é uma autarquia federal do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente tem umas instâncias, algumas determinadas atribuições, nós somos subordinados ao CFM. Algumas. Outras não. Essa, por exemplo, não somos... Entendi. Nós temos a nossa liberdade administrativa. E aí o presidente da época, querido professor Silvio Provenzano, teve a coragem de fazer isso, porque foi uma loucura, né? Uma inovação, né? A gente fez isso, deu muito certo. Como toda inovação, o risco, né, cara? Risco. E agora a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente demorou 2 anos para fazer, que foi essa semana, fiquei muito feliz com isso. Não sei se alguém aqui já frequentou, ou teve alguém na família que precisava de medicamentos especiais. São medicamentos que o Estado dá. Então, medicamentos caros, né? Geralmente caríssimo. Então, remédio para quimioterapia oral, remédios para doenças crônicas, as artrites da vida, as reumatológicas, remédio caro mesmo, assim, 50 pau, 60 pau um remédio. Para você não judicializar, existe um arcabouço jurídico para que o Estado entrega isso. Só que isso, cara, é feito de papel de pão, feito uma folha e tem várias regras. Então, a gente teve várias e várias vezes assim, você colocou, em vez de botar Miguel Fernandes, você botou lá Miguel F. Fernandes.
Pronto, já pagou. Já não aceita. Aí tem um cara com câncer, cara, que não consegue receber o remédio porque você Ainda botou mais o quando F. você pega alguém muito humilde. Nossa, isso é uma crueldade. Aí o cara vai, o paciente vai no fundão, que são poucos os lugares que tem médico para poder fazer isso, né? Porque é bem específico. Então o cara vai no UERJ, o cara vai no fundão, vai no instituto assim, ou também no consultório mesmo, particular que seja. Vai lá, aí pega, volta no Rio Farms, aí volta de novo no médico. Aí depois volta no Rio Farms para conseguir pegar o medicamento e tal. Aí então a gente conseguiu botar 2 anos e 1 mês de negociação com o Estado do Rio de Janeiro. A gente conseguiu fazer o LME digital. Então hoje o médico dentro de casa ou do consultório dele, ele consegue fazer o mesmo princípio da receita digital. Ele consegue fazer isso também à E distância. aí vai acabar com o retorno. Vai acabar com o retorno. A gente botou todas as regras ali dentro. Nossa, o que entendeu? vai dar de eficiência, cara, e vai Exatamente. diminuir o E custo. melhor ainda. Não, e exatamente. dignidade pro paciente. Dignidade. Dignidade. Claro, claro. E você tem uma previsibilidade, que eu falava sempre para eles, olha só, gente, se você porventura a gente fechar aqui, que vai ser só prescrito pela receita digital do Cremerge, cara, se porventura te derem dando aqui um remédio mútua da vida, se saírem 1000 desses, você sabe que em algum momento 1000 pessoas vão aparecer aqui. Isso. É. Se organiza para poder separar 1000, entendeu? A gente colocou já até os E lugares. se começar, você pode georreferenciar, e se começar a fugir da métrica esperada, você consegue investigar com O facilidade que está acontecendo? O que está acontecendo. acontecendo, exatamente. Quem é aquele prescritor, quem é o médico, quem é o local que o estoque está dando, por aí vai, por aí vai. E aí entra de novo na Cara, isso temática. genial. Quando você dá transparência, você consegue pegar tudo, né? Pega tudo. E aí você entra na temática, que eu sou fervoroso nisso, e nós aqui nessa mesa de novo somos assim, que é fazer mudanças. Eu não consigo entrar no lugar e ficar fazendo só aquela coisa. Sim. Ah, beleza, entrei aqui, tá bom, vamos assinar papel. Então, parabéns, você é médico, toma aqui. Ó, você operou a perna errada, tá bom? Então você tá punido. Ó, você aqui, eu vou fiscalizar teu hospital, vamos lá, vamos fazer isso. Não, cara, não tolero isso. Não, É um burocrata, né? Não é da minha alçada fazer isso. Não tô perdendo tempo da minha família para ficar fazendo isso, sacou? A gente quer fazer coisas diferentes. E entregar serviço para a sociedade. Sim. É isso que a gente precisa fazer. Né? Eu acho que é isso Com que qualidade, otimizando custos, sem dúvida. E é o que você... É isso mesmo. O Cremerge fez. E precisa renovar, né? Oxigenar as pessoas, né? Ah, com Trocar as certeza. pessoas. Cara, com certeza, com certeza. Porque até, cara, é um tema que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Nós estamos agora começando a entrar numa fase de envelhecimento da população do Brasil, né? Perfeito. E se não vier, né, uma galera jovem com uma cabeça focada nessa questão da melhoria das instituições, da eficiência, de dar mais transparência, aquele boom que o pessoal esperava, né? Que sempre vai ter alguém jovem para poder bancar, mas isso não vai acontecer, né, cara? E existe aí também toda uma discussão que a gente estava fazendo aqui antes, né? Sobre como lidar com essa situação dessa qualidade do envelhecimento da população, né? Como é que isso está sendo visto na área de saúde primeiro, né? Vamos puxar ali. Depois a gente falar um pouquinho também dessa relação com a engenharia. O pessoal está envelhecendo bem? Cara, a gente teve o boom. Como é que é? A melhor idade, né? Você acha que o pessoal daqui, bebendo que bebe, vai... Eu acho que sim, cara. É uma forma de preservação. O álcool preserva? Preserva. Ó, Bruno, eu acho que esse lado aqui tá protegido da calvície, pelo menos, né? Porque aquele lado ali tá... É excesso de testosterona, né? Tá achando que é? Ah, vê lá. Em compensação, esse lado aqui tá com um pouquinho maiorzinho. Não, a gente tem um dado interessantíssimo, né? Eu sempre falo isso nas consultas. A gente tem, década de 60, a expectativa de vida era em torno de 64, 70, 62 anos de vida. Estou falando década de 60, tá? Hoje, quantos de nós aqui conhecemos alguém com 60 anos? Meu irmão, o cara tá correndo maratona. É novo. É considerado novo. Não é? Ricardo, a avó da minha esposa é quem busca meus filhos. Ela vai fazer 80 anos no sábado. De dígito. Dirige, ela que busca. Aí, você vê? 80 anos, pô. Então a gente teve no último, vamos botar assim, né, 50 anos, assim, e pegando agora mais esses últimos 20, primeiro quartil aí do século XXI, a gente teve um aumento absurdo da qualidade de vida. Seja por vacina, seja por medicamento, seja por descoberta de os tratamentos mesmo, de câncer e por aí vai. Então a gente precisa entender que hoje quem tem 60, 70 anos, esse cara vai viver até 90. E quem sabe a gente aqui vai ser comum passar de 100 anos. O pessoal tem artigo da Nature que fala que já nasceu a pessoa que vai viver 200 anos. Né? Entendeu? Isso, sério? Sim. Porque é uma progressão da medicina, não da medicina, né, mas da tecnologia muito rápida.
Então você consegue ali... E aí previa que nos né? próximos 100 anos você ia chegar numa tecnologia para as pessoas viverem 1000. Aí vai ser disruptivo, Mas, assim, né? É uma quebra de paradigma. Mas é que tá, do o sistema. corpo humano, a formação biológica do corpo humano resiste ao tempo, a esse tempo? Então, depende. Você vai ter que fazer isso, vai ter que entender. Tem algumas fronteiras hoje da ciência estudando os telômeros, estudando determinados marcadores biológicos para poder falar o seguinte, pô, alguma coisa acontece que você desliga o interruptor. Opa, acabou essa célula aqui, que é a apoptose. Então você vai ter que entender quem é que dá esse comando, como é que faz, né? Tem um termo sensacional, eu não sou dessa área, tá? Eu não vamos entrar não vamos discutir isso. Vocês podem procurar depois no Google e ver, talvez a gente possa até convidar outras pessoas aqui para poder discutir isso, que é chamado epigenética. Que vocês ouviram falar sobre isso ou não? Não. É interessantíssimo esse conceito, que você, imagina que você tem o teu genoma, todo mundo sabe que é o genoma, né? A ovelha Dolly, que foi lá clonada, e você tem determinados marcadores ambientais que você liga e desliga determinados genes. E você não só liga e desliga, mas você regula a produção desse gene. Então, você consegue quantificar que aquela população estou falando geracional mesmo, tá? Geração, que passou por uma grande seca, ele ativou determinados genes para poder fazer maior sobrevivência. E quando depois saiu desse período da seca, ele desliga esse gene. Entendi. Cara, o corpo humano é uma máquina, cara. Se adapta. A gente que se adapta. Então, assim, tem aquela brincadeira, né? Tempos difíceis, criam homens fracos, homens fracos tem um tempo difícil. Você vai. Infelizmente é isso. Hoje em dia, uma juventude, você vai brigar com um residente novo, o cara chora, o cara não aguenta, entendeu? Desmonta mesmo. Desmonta. Então você tem que entender, né, essas mudanças. Mas vamos mudar o foco da conversa. Não, é porque, só para fechar aqui o assunto, eu sei que não é da sua área, mas eu fiz esse teste de ancestralidade. Não sei se vocês já fizeram, genética. Eu penso em fazer. Eu fiz um negócio desse, e aí você pagava lá um dinheiro a mais, e ele começava a fazer tipo horóscopo. Não, assim, você tem... Né, não, tô falando que é tipo horóscopo. Que o cara você te tem dá as tuas predisposições a certas doenças. Predisposição a saber mais matemática. Aí, horóscopo. Isso aí. Pra mim, você tava falando que, não, eu tenho predisposição a câncer, sei lá. Tem também, das doenças. Tem o uso de medicamentos. Uso de medicamentos. Ó, diz assim, por exemplo, olha, você tem maior chance de viciar em tabagismo. Você tem... Mas isso é marcador biológico? Tem. Eles vão dando. E aí chega ao ponto do cara falar assim, ó, você tem predisposição a aprender matemática ou não. Dessa parte eu não sei. Tô falando sério, juro. Tá lá, cara. Genera o que eu usei no... Ô, Genera, vamos pagar então aí. Juro que chega. O da ancestralidade é muito impressionante. Eu tenho vontade de fazer, mas, pô, é muito caro. É caro ainda. É caro. O da ancestralidade, ele faz o rastreio da mitocôndria, né? Que é o DNA mitocondrial que passa de geração em geração pela mulher, né? Então, isso é factível mesmo de ser verdade. E tem doenças genéticas. Vocês tem um famoso aí que a Angelina Jolie, por exemplo, tem lá um marcador genético de câncer de mama. E ela, preventivamente, ela fez a mastectomia total. Tem um marcador lá, um gene, que a chance é altíssima de você ter câncer nesse gene. Ela tinha esse gene ativado. Eu tenho uma chance alta de câncer de pele. Entendeu? Então, o nome disso é chamada medicina de precisão. A gente vai sair, se eu contar para vocês aqui, a gente pode ter que marcar um novo podcast para isso, chama pessoas muito mais estudiosas disso, mas nosso nível de evidência, cara, é baixíssimo de assertividade. Da medicina e não sei se da engenharia. Vocês multiplicam tudo por 5, né? Pra não cair, entendeu? Fiz o cálculo aqui. Exagero. Essa ponte aqui precisa de 5 por 2 sacos de cimento. Bota 25. Que tá em casa. Entendeu? Enfim. Mas a gente tem um nível de evidência bem baixo para algumas determinadas coisas. Então a gente vai Tem uns caras aí que multiplica por 5 e usa só 5, tá ligado? E depois tenta engalbelar os 20 que sobrou. Mas essa questão da medicina de precisão, a gente tem os estudos nacionais do Brasil, são poucos os estudos que a gente tem, não são poucos, comparado com a Europa e Estados Unidos, que você usa a epidemiologia de fora, cara. Então você vai usar uma informação estatística, epidemiológica de outro continente. E você replica isso no Brasil. Então tudo tem que ser... isso que eu ia falar. É falho. É falho, sem sombra de dúvida, entendeu? A gente replica todos os índices dele pra gente. Todos, mas muitos. Muitos, porque nós temos a gente não consegue avançar em ciência para conseguir ou fazer
temos inúmeros estudos já revalidados para o Brasil, sem sombra de dúvida. Mas temos algumas coisas mais novas, que são naturalmente Estados Unidos, Europa, Ásia, que você replica e você faz ajustes. E você tem uma infinidade de métodos, né, para ajustar isso para a população brasileira. Mas, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Claro, então, a gente vai começar a sair dessa saúde populacional, que precisa ter, é importante ter, para uma saúde individualizada de precisão. Então, vamos entender como é que aqui é o Rodrigo, vamos entender como é que ele é esse, vou passar esse remédio, esse, porque esse vai ativar mais, vai ativar menos. Vai sair do Fordismo e entrar no Toyotismo, vamos dizer, em termos de revolução industrial. Eu acho que com isso você consegue mapear de longo prazo também as maiores tendências, inclusive criar políticas preventivas, né? De controle de saúde. E aí entra o que vocês Sim, claro, quando você... É esse que é o principal ponto, né? Na verdade, quando você vê que você tem predisposição a determinada doença, não, no meu caso, não dá lá. É óbvio que eu sabia, pô, branco pra caramba, não sei o que, eu já imaginava que eu não posso pegar muito sol. Perfil europeu do Miguel? E pior que é mesmo, na ancestralidade dá. Aí o que você começa a fazer? Pô, vou usar protetor solar, vou evitar ficar no sol direto, vou me proteger e tal. Isso traz uma consciência pra pessoa, né? Não, quando você falou medicina de precisão, pra mim é uma medicina de prevenção. Porque você está ali fazendo justamente isso. Você já sabe quais são as suas predisposições e você vai começar a trabalhar em cima disso. E em grupo você consegue até prever o seu quantitativo de medicamento daqui a 5 ou 10 anos, no sentido de você ter um estoque, ou simplesmente você ter ideia do seu custo. Não, isso é... E aí, pegando um gancho aí para vocês aí da engenharia, o que vocês precisam discutir? E eu acho que isso é uma discussão forte mesmo que vocês têm que levar. Cidades, a gente chama de cidade amigas do idoso. Ou então instituições amigas do idoso. Então, a população está envelhecendo. Não sei agora de cabeça mas a gente tem se não me engano, em 30%, não sei o ano exato, tá? Eu não sei se 2050, 2060. Mas 50 ou 60, 30% da população vai ser acima de 60 anos no Brasil, cara. Isso é uma quantidade assim absurda, entendeu? Que a gente está falando. Então, assim, tem que ter... Será que se discute no currículo da engenharia, ou será que se discute no dia a dia, na hora que você vai fazer uma obra? Cara, vamos fazer todos os pisos aqui para poder subir. Acessibilidade, só o que está em norma. Só o que está em norma. Na verdade, em algumas áreas especificamente da engenharia, ainda são arcaicas, né? São como se fosse um artesanato. É uma produção específica com um evento específico. Você não replica aquele em escala, entendeu? Hoje em dia há os estudos sobre as smart cities, né? As cidades inteligentes e tal, que aí tem uma integração muito grande, o uso de tecnologia, que aí, de certa forma, prepara a cidade para o idoso e para o jovem de forma inteligente programada, mas ainda no Brasil isso é muito incipiente. É muito incipiente. Eu acho que isso é uma agenda que a gente tem que botar, cara. Mas assim, eu acho que vem duas coisas aí interessantes nessa discussão que você está colocando. A primeira poxa, nessa parte eu vou chamar de arquitetura, né? Mas na lógica também, incluindo a engenharia, da acessibilidade em virtude de você estar enxergando que essas pessoas vão passar vai passar a ter dificuldade de locomoção. Sim. Né? Sim. Essa uma demanda de serviço. E você tem muitas edificações antigas, isso é uma outra questão também relacionada à nossa engenharia e na questão da construção civil, que a gente faz obra pensando que ela vai ter que durar para sempre. E aí a tecnologia vai chegando, as demandas vão chegando e aquela obra não consegue mais se adequar àquela nova realidade. E aí como é que você adequa? Sim. Isso é um problema que a gente vive aqui no Brasil, né? Mas o ponto que eu também queria trazer aqui é exatamente sobre essa qualidade dessa nova faixa etária, né? Qual é a qualidade que a gente enxerga, né, para essa população acima de 60, que a gente está falando que vai ser 1/3 aproximadamente, aí nos próximos 20 anos, sei lá, 30 anos. Estamos falando de uma população que vai necessitar de muito cuidado, vai ser uma população ainda produtiva, quer dizer, como é que você vai estar contribuindo ainda, né? Como é que você acha que isso aí tá se encaixando e como é que a área de medicina está enxergando isso? Se a gente for pensar do ponto de vista previdenciário, é uma bomba relógio. Sem sombra de dúvida, a gente vê a Europa, inclusive, já agora, né, a França... Principalmente pelo modelo previdenciário que nós temos aqui, né? Baseando sempre que a geração mais nova vai bancar a geração mais velha, né? Isso tem que ser discutido fortemente. E a gente viu também que, né, totalmente mercado privado, como era no Chile, também não foi, né? Também não foi a solução. Não foi a solução. O que a gente tem que entender, e eu acho que é importante até pra gente, você falou que está com 40 anos...
tô chegando lá também, 38. Mas a gente tem que entender como serão... Pô, parece que tá bem pior, cara. A gente tem que entender como é que a gente vai estar daqui a 40 anos. Esse é o ponto, né? O que adianta você ter 70, 80, 90 anos e você ficar necessidade... Você precisar ficar numa situação de dependência funcional, seja da sua família, ou seja de vida, de financeira e tudo mais. O que eu vejo hoje e o que a gente percebe na rua? Nós temos hoje uma população, e as mulheres são, graças a Deus, muito mais inteligentes do que a gente, e elas sempre se preocuparam muito mais. Então hoje a gente está vendo já uma abertura assim, de boca de jacaré realmente, que a sobrevida feminina é muito maior. A expectativa de vida feminina é muito maior. Muito maior. E com mais qualidade também. E com mais qualidade, exatamente. Tá vendo? Elas são muito mais inteligentes. São muito mais inteligentes, cara. O que a gente faz não está no gibi. Então, assim, só para pensar que a mulher, por exemplo, vai no gineco sem problema nenhum. Anualmente. Se você lembrar que quando pronto, foi a última já começou a piada, pronta. Olha o médico aí. Por quê? Vai lá, proctologista. Não. Ele ia falar do urologista. Não, eu ia falar do urologista. Você... É porque ele se doeu dos 40. Ele se doeu dos 40. Literalmente. Não, se doeu 45. Não, mas olha só. Você até lá vai ter alguma coisa. Esse a gente espera. Ele fala, não é possível, a gente manda o homem pra lua. E ninguém descobre a fórmula da Coca-Cola e uma forma de mudar esse procedimento aí, né? Não, mas olha só. Você tá falando uma coisa que é verdade mesmo, cara. Assim, você vê que é mó tabu pro homem essa coisa. E, pô, e a menina muito nova já começa a se cuidar, né? Fazendo medicina preventiva e tal. E o homem é meio, nesse ponto aí, meio idiota, né? Pô? Total. E vou mais além do que isso, Miguel. Muito mais além. Porque saúde é uma coisa que é literalmente visual mesmo. A saúde. Saúde que eu digo... Claro que a pessoa pode estar muito bem, tá com uma doença interna ali que ninguém tá vendo. Mas, cara, a pessoa, você consegue ver quando a pessoa tá mal ou tá bem. Saúde mental. A gente não cuida disso. Não. O pessoal só fala de saúde de corpo e também não fala de saúde mental. E as mulheres tendem a procurar auxílio, né, muito mais cedo e muito mais frequentemente do que os homens. Então elas conseguem passar por problemas, entendeu? O homem não vai fazer isso. Então, assim, brincadeiras à parte, que a gente, homem sobrevive menos, que faz besteira, que faz isso, faz aquilo outro, mas de fato a gente tem que entender que o que eu quero... Cuida menos. Se cuida menos, né? Então, o que você quer da sua vida, né? Mais ou menos essa é E ainda é uma questão ainda bem... É tabu. É tabu e vem uma questão assim de um preconceito realmente estrutural que a gente tem. Eu fui fazer uma consulta com um urologista para fazer vasectomia. Meu irmão, tem que pegar a minha assinatura, a da minha esposa... vai fechar a fábrica. Mudou agora. E da minha esposa para registrar no cartório. Eu falei, pô, cara... Que isso? Sério? Mas eu conheci a firma. Mudou eu falei, agora. mas eu quero fazer vasectomia, eu não tô... pegando financiamento, não? Pô. Não, mas peraí, não sabia. Você não pode fazer vasectomia por você mesmo? Não. Era um absurdo. Que isso? Mais absurdo que isso. Pra você ver. Mas essa era uma lei, era uma lei federal isso, tá? Não é do Conselho de Medicina, nada disso, não. Uma lei federal que era muito mais machista. Isso, é machista, exatamente. Pra mulher não fazer laqueadura sem o homem deixar. Que maluquice, outra maluquice completa. Os dois cônjuges... Mas isso valia até quando? Valia até Até ano passado. Eu fui no final do ano passado. Gente, mas isso é uma falando de meses. É isso. 2, 3 meses que mudou. É bizarro, é bizarro. Caraca, quando eu falo que a sociedade é muito machista, eu falo assim, tá nas leis, é só você ler as leis, cara. É bizarro. Eu nem sabia dessa. É surreal. É surreal. E a gente fica nessa situação. Então, assim, olhando assim pra gente, né, vida, e eu achei interessantíssimo trazer uma pessoa para poder discutir estilo de vida aqui, tá? Uma próxima vez com os engenheiros para, enfim, para mas aí ferra com a sociedade, gente, né? Aí vem um cara todo estilo de vista natural. Mas eu acho que é importante essa Aí a gente faz o contraponto, fala. A gente faz o contraponto. Não, mas cara, faz parte. Claro, óbvio. Tem que ser real. O Lúcio tá certo. Pô, trazer um cara aqui que eu acordo 5 da manhã, faço meditação, como 3 folhas, uma castanha, você vai conseguir também, meu irmão? Não dá, né? Não tem filho pequeno, com certeza. Exatamente. Se tiver, ele não sabe nem se vai dormir aquela noite. Exatamente, né? Mas tem coisas reais que a gente pode fazer no dia a dia, que a gente vai trocando, que a gente tem que entender mesmo, né? E aí entra o que eu vejo, você citou, quando eu falo de cidade inteligente, pensando, de novo, fomentar a discussão de pensar em cidades mais inteligentes, mais amigáveis para isso. Será que eu preciso ter, não sei, você falou de tráfego ali no início, né? Será que eu preciso ter sinais
tão distante? Posso ter sinais mais próximos? Será que eu... Entendeu? Enfim, tô falando totalmente fora da minha realidade. Não estou dizendo isso. Eu sei, parece que em Copacabana, eu já vi esse relato uma vez, que os sinais de Copacabana eles são mais demorados. Porque lá tem muito idoso, então acaba que você consegue passar pro idoso. Em compensação, você tem calçadas super estreitas, desniveladas, e eu sei que um dos maiores custos que você tem de saúde pública é relacionado a quedas. A queda, exatamente, as fraturas. Né? E muitas delas por causa desse deslocamento a pé. Sem sombra de né? dúvida. No calçamento público. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, assim, eu acho que é um tema para ser discutido, de fato, né? Envelhecimento pessoal, no caso, dos engenheiros, do time daqui que está aqui. E o que você vai entregar isso, né, para a sociedade, né? Acho que essa é importante. Pô, Russo, papo aqui maravilhoso. Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de conversa. Passa voando, você viu? Passa voando mesmo. Passa voando. Eu tenho que dar uns salves aqui. Então, você aí que está acompanhando a gente, que curte a gente nas redes sociais, é só mandar lá seu nome, sua profissão, pedir um salve. Se quiser divulgar algum trabalho, a gente também faz aqui, ajudando essa comunidade que está se formando em torno de Nova Rio, Russo. E aqui, ó, temos 4 salves hoje aqui. Alan Vitor, engenheiro de petróleo e gás, aqui do Rio de Janeiro. Um salve pra você, Alan Vitor. Manda aí um salve aí pro Alan. Abração, Alan. Aê, salve. Muito obrigado, Alan, por ter acompanhado a gente aí, curtido. Pode continuar compartilhando. O engenheiro mecânico Alfondo Barbosa, de São Paulo, que esse podcast aqui, meu amigo, ele é nacional e internacional. Diga-se de passagem. Não é isso? Manda aí, então, aí pro Alfondo. Repete o nome. Alfondo. É o que tá escrito aqui. Ih, o cara escreveu errado. Alfonso. Ah, cara. Pô, o cara escreveu errado aqui. Pô, olha só, Alfonso. A produção aqui, o Rodrigo, você pode ir lá e puxar a orelha dele. Que é ele que escreveu errado. Eu não vou discutir o nome das pessoas, meu irmão. Cada um escreve de um jeito. Agora sim, vou mandar um abraço pro Alfonso. Convidá-lo para vir pessoalmente conhecer. E nos conhecer também. Aí né? sim, pô. Aí sim. Mas ele tá lá em São Paulo. Vai complicar quebrar um pouquinho. vai quebrar o cara. Mas eu acho que ele precisa vir para conhecer. Quem sabe ele vem com uma proposta de nos levar para São Paulo. Aí sim. Mas ele não precisa vir, ele pode ver uma proposta e patrocinar. A gente faz vários episódios caraca, em São vocês Paulo. estão aí, Mas Ah. aqui ele toma um uísque com a gente. Mas aí ele tem que vir sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, pelo amor de Deus. Mais dois aqui. Engenheiro Carlos Coutinho de Itaboraí, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Carlos, por estar acompanhando a gente. Curte aí, compartilha nossas redes sociais aí. E o engenheiro eletricista William Reis, do Rio de Janeiro e São Paulo. Esse cara aí, pô, ele tá o quê? O cara é polivalente. Ponte aérea. Tem 2 CREAs. Caraca, não. Ele deve ter um CREA num lugar e o reconhecimento de No visto outro, em outro. Mas assim, tamo junto aí. Muito obrigado, William. E todos vocês que nos acompanham. Então, gente, fica aqui esse salve nosso. A gente começar a caminhar aqui para as nossas considerações finais, entrando aí. Falta tanta coisa. Já? Pô, com certeza. Sempre faltará. Pô. Mas por quê? O Qual é o gostinho- assunto o que gostinho de quero mais. É pra deixar Tem que com- deixar, Tem meu. que deixar aquele que a gente- cliffhanger. Não, eu acho que uma coisa que a gente não discutiu. Vai falar o quê? O Carnafundão agora. Não, pô, o Carna Fundão a gente discute nos bastidores a volta. É justo. Essa é a volta. Aproveitar a janela de oportunidade com o Medronho, nosso novo rei. Aí, ó. Salve pro Medronho. Minerva Sanhada. Aí, ó. Aí, Nome do bloco, Aí. Minerva Sanhada. A gente queria criar, acabando criando Catuca no Fundão. E aí a gente. Era o bloco de carnaval. E isso a gente pode voltar a repensar. É uma homenagem assim a 15 anos de formado e a gente faz Eu tô lá no doutorado, eu sou aluno, voltei no Medronho, inclusive. Muito bem. Eu sou aluno, é verdade. Agora de ciências contábeis, esqueci de votar, cara. Eu não votei ninguém, porra. Que na vergonha. graduação. Que vergonha, é. Mas eu acho que uma coisa importantíssima que a gente poderia fazer uma abordagem, de repente o Ricardo, na área de saúde, ele pode dizer também sobre como foi essa receptividade na comunidade, né, da saúde em si, o impacto que isso trouxe da questão do piso da enfermagem. Sim. Essa é uma outra discussão sobre piso salarial. Esse é um debate muito forte no nosso setor profissional. A gente tem uma lei que fala sobre piso salarial. Essa mesma lei que a gente falou aqui, de 1966 a 5.194. Depois alguém pode me corrigir se eu errei o número, mas eu acho que não. Ela faz a seguinte previsão. Na época, a jornada de trabalho era 6 horas.
Então, quer dizer, nem sei se era essa a jornada de era- trabalho, mas é que tá mas na lei. Era 6 salários 6 para horas, 6 horas. 6 horas diárias, 6 salários mínimos. Isso. E aí, com a jornada de 8, ficou uma discussão se seria 8 salários mínimos ou se você interpretasse essas 2 horas adicionais como Como hora horas extras, seria 1,5. Isso. Seria 9. Aí o conselho fez a decisão salomônica, sabe como é que ele fez? Então não é nem 8 nem 9, é 8,5, né? Quer dizer, Entendi. não segue nenhuma linha nem outra, fica aqui no meio, né? Assim, até pode ser, de repente, em termos de esse pessoal que é muito aí processual, de jurisprudência, pode até questionar, porque como se decide, mas é razoável, se você for parar Isso pra parece pensar. discussão de torcida organizada. Nem eu nem você, vamos fechar no meio. Não, mas assim, às vezes é razoável, né? Consensual, né? E ficou meio consensual esse valor, assim, tem várias jurisprudências sobre isso. Só que o que aconteceu? Com o aumento, se você for pegar, olha só, o salário mínimo em 2010 era R$510. Hoje ele já está em 1.230. 1.300. 1.300, acho que é 1.300? Acho que é 1.230. Acho que subiu 1.300. 1.320. 1.320. Você teve aí aí 2 vezes e meia 160% de aumento. de aumento do salário. E você não tem outros índices de reajuste sobre esse valor. O que começou a acontecer nessa área de profissional? Começou a pressionar o piso. E aí começa as maluquices, né? Porque o pessoal começa cria a profissão de assistente de engenharia, analista, não sei o quê, e o piso acaba virando teto, né? Porque o cara, quando ele fica fora do sistema, né, e da organização, aí vale tudo, né, cara? Aí o pessoal faz o que quiser. E aí essa é uma discussão muito forte no nosso setor, que é pelo reconhecimento do piso, mas ao mesmo tempo gerando, às vezes, aí um estrangulamento do cara que é recém-formado não conseguir passar esse sarrafo, porque não é fácil o cara conseguir ser produtivo o suficiente, que é que você estava falando aí, no seu início de carreira, para conseguir gerar uma receita para a empresa que justifique pagar o salário de... vai dar aí alguma coisa em torno aí de, acho que 11 mil. 11 mil reais, acho que tá por aí. É 10 mil e poucos reais. Não, era 10.300 até ano passado. Esse ano que o aumento deve ter ido para quase 11, sei lá. Deve dar uns 10.500, próximo a isso. Enfim, esse valor de salário, que eu não vou dizer que é um salário alto, mas é um salário com uma boa significado, ainda mais para começar a vida profissional, é um bom salário, um excelente salário para começar a vida profissional. E aí, essa é uma discussão muito forte no nosso setor. Eu não sei como é que é essa discussão na área de medicina, a gente gostaria de ouvir, né? E como é que vocês enxergam essa questão do piso salarial que teve agora, que foi, de grande tema aí de discussão, da parte de enfermagem, né? Onde muitos planos de saúde falaram, vamos ter que fechar tudo, não sei o que e tal. Desculpa. Como é que é essa avaliação para vocês? Não, é importantíssimo, né? Eu costumo sempre falar que é mais fácil falar do que fazer. A gente também tem um piso da medicina, existe uma frente nacional, né, chamada FENAM, que é um conglomerado de sindicatos médicos, né? Porque esse assunto acaba perpassando os sindicatos médicos. O conselho, a gente tem médicos fiscais. Uma das missões, né, constitucionais do conselho é fiscalizar a prática médica. Então nós temos médicos fiscais lá. E nós pagamos o piso FENAM. Né? Porque não adianta nada eu cobrar alguma coisa, né? E não pagar. Então, eu não sei se vocês têm engenheiros no CREA. Se vocês tiverem engenheiros, depois podem pesquisar isso para saber se é pago ou não pago. Tem que pagar, pelo amor de Deus. Não é possível que não vai pagar o piso salarial. Não faz sentido. O que está agora em discussão no CREA, muito grande, o CREA está puxando um concurso grande até, onde está colocando um monte de técnico para fiscalizar o exercício da engenharia. Isso está dando um bafafá do caramba. É como se eu botasse os enfermeiros para fiscalizar. Porque é outra categoria, né? O enfermeiro a gente não pode chamar ele de técnico. Mas o técnico também é outra categoria. Sim, inclusive, hoje em dia, não está nem mais dentro do mesmo conselho, se separou. Sim, surreal. Então, eu acredito que não seja uma coisa razoável. Nós, no Conselho de Medicina... É uma distorção absurda. Uma distorção absurda que tem que ser revisto, né, rapidamente. Claro que a gente advoga a favor do piso. O grande problema do piso é ele se transformar no teto. É isso que eu sempre falo, né? Então você tem que brigar. Entre você brigar pelo valor, temos que brigar pelo valor, sem sombra de dúvida. A gente tem esse piso FENAM que existe, todo ano também troca. Poucas são as instituições que
que exercem, né? O valor Qual é o valor do piso, Fernando? Se não me engano, tem em torno de 20 mil, 20 horas. Mas ele é uma referência de referência. valor. Ele não é uma Não tem lei de Não obrigação. tem nada disso. Existe uma lei estadual, tá? Se não me engano, que aqui... Pô, mas médico ganha bem melhor que engenheiro, hein, cara? 20 mil, 20 horas? R$1.000 a hora, pô. Isso é o piso, Fernando. Tudo bem. Pô, é o piso, brother. Caraca. Mas nem todo mundo paga isso. A questão Por que isso eu que vou o cara tá de terno, pô. Pô, é outra história, né, Bruno? Cara, mas eu vou te falar. Mesmo que me pagassem isso, eu pra encarar o que esses caras encaram. Não, Tem que ter dom, tem que ter dom. Eu tava pô, falando antes aqui, é tudo uma questão de tá responsabilização. louco. Sim. Uma questão de responsabilização. A gente hoje em dia está vivendo uma infinidade de aberturas desenfreadas de escolas médicas, tá? A gente vai bater 1 milhão de médicos. Não vai ficar esse piso nunca. Entendeu? E aí qual o problema maior disso? O problema maior, sempre vai ter um médico bom, um médico ruim. Vai ter um médico que vai ser colador, Claro. vai ter um médico que vai salvar as vidas. Sempre vai ter isso, independente disso. O grande problema é que você vai ter um plantel de maus médicos Maior. muito maior. Sim. E esses médicos, eu sempre repito isso. O meu problema maior, quando a Angélica e o Hulk lá, que tem os melhores potencial de poder pagar os melhores hospitais de São Paulo, eles ficaram de avião. Lembra disso? Eles ficaram de avião? Aham. Vai pro Copstar e dali pega o helicóptero. Mas o avião. primeiro atendimento foi no Não, lugarzinho. isso, onde que eles caíram. Onde eles caíram. É. Deram muita sorte. Teram uma boa equipe médica, uma boa equipe de enfermagem, uma estrutura e conseguiram sair ileso. Se você bate o carro, você falou que estava em Araruama, se você bate o carro em Araruama, você vai ser atendido no hospital de Araruama. Então não interessa se eu tenho dinheiro, se eu sou bom, se eu pago o plano de saúde muito caro. Primeiro atendimento vai ser Primeiro ali. atendimento onde você está. Tá? Primeiro atendimento onde você está. E onde você está, pode estar com um bom profissional ou um mau profissional. Mas você não acha que a discussão nesse sentido ela não está mais atrelada ao número, mas sim garantir a qualidade desse profissional? Depende. Porque se você tiver uma instituição que visa o lucro, estritamente o lucro, ele vai aceitar cada vez menos. Quanto mais inundado tiver mercado de médicos, você mais barateia esse médico. lei Mas você não da acha que oferta, o conselho não pode entrar ajustando Então, isso? não, porque infelizmente não é problema da medicina, tá? Não é uma atribuição nossa de discussão de valor, não é prerrogativa da gente de discussão de valor. Já fizemos isso e tomamos uma da Justiça Federal dizendo que estávamos fazendo um cartel, por exemplo. A OAB pode fazer isso. A OAB, você bota lá, para fazer uma peça jurídica é isso, para poder fazer isso é isso, isso e A aquilo OAB outro. pode tudo. A OAB tem uma lei específica para eles. Não, Eles mas, se eu organizaram pra acho, isso. mas eu acho que é um valor de referência, não? O valor de referência do OAB. Se você fizer menos que aquilo, você pode ser representado contra aquilo. É o valor de referência. Mas se você fizer menos e te representar, é um problema. Olha, interessante. Interessantíssimo, isso, né? interessantíssimo. A gente não consegue fazer isso. Então, toda a discussão. Antes da discussão, claro que a discussão nominal do valor é importante. Claro que é importantíssimo. Mas a gente tem que discutir junto, né, na questão de certo e errado, das condições de trabalho. Não adianta nada você pagar o que foi feito. Não vamos entrar aqui na parte política da coisa. Não adianta nada você pegar um médico e colocar lá no interior do Maranhão com uma caneta na mão. Dando 20 ele mil não vai reais. conseguir fazer nada. Aí dá 20 mil reais pra ele Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. O cara Nada, vai nada, lá nada. pra poder tentar, de repente, fazer um pé de meia, mas vai isso. ficar desesperado, vai voltar cheio Entendeu? Então não vai dar. problema psicológico. Então não vai dar. Então você precisa ter. E aí entra a gente pode marcar de novo mais um podcast para poder conversar sobre isso, que eu acho Já interessantíssimo. estamos no terceiro ou quarto. Tá vendo? já. Não, e a gente vai criar um podcast lá no Cremerge, porra. Aí você convida a aí, gente. Vamos criar. Aí. Que é discutir uma forma de carreira. Vai ser uma carreira de Estado, vai ser uma carreira CLT, como é a Petrobras, por exemplo, que para mim é o melhor modelo. Para mim tinha que ser igual a Petrobras. Tem um concurso, mas você é CLT, você pode ser demitido, entendeu? Então, assim, você Petrobras carreira... tem concurso interno. Se você vai virar gerente, você faz um concurso interno para virar Mas gerente. tá certo, é assim que tem que Tem ser, que na minha ser opinião, assim, em tem que ser- pra instituição mim também pública. tem que ser assim também. Até porque Eu o cara, acho mais pô, ou menos, tem que ter porque- interesse, pô. Então, mas às vezes o cara aí é um outro cara de outra área que que vai ser seu gerente. Não sei, acho que tem nuances Você aí. se inscreve, cara. Você quer avançar na profissão. Porque eu acho que tem que ser, inclusive, no modelo que a gente chama de modelo Y, né? Tem gente que quer ser gestor e tem gente, cara, que é técnico, não quer gerir. Você não quer ficar discutindo quem é que vai tirar férias Tudo bem, em mas que mês, o tá entendendo? O concurso prova, propriamente dito, eu não sei se nessa fase de carreira te avalia. Aí tu vira gerente concurseiro. Eu não tô entrando no mérito do modelo de avaliação. Tô entrando no mérito De ter que uma você avaliação, vai ter algum modelo tipo de de avaliação. entendeu? Se é prova, se é entrevista, se é tempo de profissão junto com experiência em algum tipo de
área, correlato, sei lá, não importa. Ó, vamos pegar um gancho aqui, você acabou de falar, Bruno. Ó, a gente fez lá no conselho, assim que a gente entrou, 19, olha que surreal. Você tinha dentro do conselho de medicina, igual aqui a gente agora aqui, ó, nós 4, mesma sala, fazendo a mesma função, e de repente você ganhava 15 mil, eu ganhava 10 mil, você ganhava 5, você ganhava Isso é 1.000. um absurdo, isso não é isonomia. Isso. Por quê? Porque você foi indicado pelo fulano de tal, você foi indicado pelo fulano de tal, você, meu amigo, sinto muito. Foi indicado por ninguém, entrou na sorte, entendeu? A gente editou isso e colocou uma legalidade na coisa. Então, para você galgar determinados cargos, você tem que ter determinados cursos, tem que ter um ensino superior, tem plano que ter de carreira. plano de Isso, carreira. lá, plano de tem que carreira. fazer tais cursos, tem que Isso. fazer não sei o que e Claro tal, e que você consegue progredir. uma nova gestão vai entrar, isso foi muito bom, porque lá nós somos, como o conselho de vocês também somos uma autarquia federal. Então, metade é concursado, e metade é comissionado. Essa é uma discussão forte lá no CREA. É. Se os funcionários vão ser CLT ou vão ser servidor, é uma discussão que tem. Então, você tem a forma de entrada através de indicação ou a forma de entrada através de concurso. Cara, o cara que está indicado, que ganha às vezes muito mais do que o concursado, você acha que esse concursado vai ter tesão de trabalhar? Ah, não. Claro que não. Pô. Claro que não. Mas Quem isso paga você... metade, como é que é? Eu fiz que eu trabalho pela metade. Mas isso você vê em qualquer autarquia pública. autarquia. Entendeu? O cara, tanto que a gestão pública, ela não está na mão de quem é técnico, ela está na mão do indicado. Entendeu? É o cara que está lá, o presidente, normalmente ele é o indicado. O diretor, ele é indicado. O operacional, no máximo um gerente, ele é técnico. Entendeu? Isso você replica na grande maioria das autarquias. Eventualmente uma ou outra é diferente? Sim, eventualmente. Mas na grande maioria não é. E aí a ideia foi essa, regularizar, sanear ali. Todo mundo ficou equilibrado, e que equilibrou através do valor do concurso. Claro. Cara, não tem jeito, melhorou o ambiente de trabalho. E as pessoas sabem os critérios para poder conseguir subir. Quantos por aí profissionais hoje são registrados no CREMERG aqui? vai. Tem 200 e poucos, se não me engano, cara. 200 e poucos mil? Não, funcionários. Não, Médicos não. funcionários, mas eu Funcionários. digo profissionais, eu digo do... Habilitados. Habilitados, a gente tem, são 65 mil ativos médicos no Rio de Janeiro. Gente pra caramba, É muita né, gente. cara? Em todas as especialidades. E a eleição de vocês é presencial ou online? Vai ser o primeiro ano online. esse ano. Cara, o disruptivo, o cara da inovação. Mas isso aí não é com a gente, não. Isso o edital é pelo CFM. É o CFM que ele que organiza. controla. Ele E controla. a anuidade? A anuidade também é o CFM. Não, igual a mas gente. é o valor. O valor tá em 700, quase 800 e pouquinho. Ah, mas ele não paga por É receita. quase igual hoje. O É, OAB e- é por aí Não, também. acho que Não. o CREA é mais barato. CREA é Não, o 600. CREA é mais barato. O CREA é 600, a OAB é um pouquinho mais cara. Mas ele não paga por receita, a gente porque, na paga por verdade, RT. eu sabia o valor exato. É porque teve um aumento, depois de 3 anos de pandemia, teve um aumento agora. Eu não sei exatamente o valor final que ficou. E vocês têm uma caixa de assistência que nem a Não, gente não tem a temos multa, nada disso. nada? Nada disso. Esse nada é um disso. tema interessante para levar para discussão. lá. Já é uma discussão longuíssima sobre isso, né? Até um plano de saúde mesmo para os médicos, uma caixa de assistência. Caraca, de não fato. tem nenhum plano de saúde para Não, vocês não tem. oferecerem para vocês Não mesmo? tem. Casa de Ferreiros, perto de Caraca, pau, cara. total, né, A gente brother? a gente tem um clube de benefícios. É o plano de saúde do médico aos amigos. Seus Seus amigos. Pô, mas vai confiando nesse aí. A gente tem, não, o problema é toda a interação, né? A gente tem um grupo de benefícios que um segmento, uma seguradora de saúde, deu um desconto um pouquinho maior para quem fizer, né? Mas não é uma caixa de assistência, né? Não é nada nesse sentido, né? Essa é uma boa discussão aí. Vocês já podem começar a se linkar aí a mútua aí para poder ver Sem um modelo dúvida. interessante de discussão. Sem Gente, dúvida. a conversa está maravilhosa. Eu sei que nenhum de nós quer encerrar essa conversa aqui, até porque, pô, se deixar, a gente vai embora, né, Osso? A gente não vai parar tão cedo essa conversa, mas a gente procura ficar entre 1 hora e 1h30 cada episódio. Então eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Rodrigo, fazer suas considerações finais aí, divulgar suas redes sociais. Isso é importante. Agradecer a presença do Ricardo, não do Russo, né? Do Ricardo nessa hora, não do Russo. Amigo de faculdade, de longa data, com muitas histórias. A gente viveu bastante junto, a gente se ajudou em muitas vezes e eu acho que essa construção sólida que a gente leva da faculdade, dos amigos, a gente leva para a vida, né? Independente da carreira. Então, prazer revê-lo. Fazia anos que eu não via. Faz anos que ele não me convida pro aniversário dele, pro Aniversário. churrasco. Esse ano vai ter de novo. Caraca, Vai, eu só puxando a Promessa orelha. é dívida. Eu não ia perder essa oportunidade. Esse Promessa ano eu quero ver. feita, tá gravado. Tá gravado. Quero ver. Mas o último que eu fui, inclusive, foi na ilha.
Então tem tempo mesmo. Tem tempo. Pô, tu não tá mais morando na ilha, não? Tem Laranjeiras agora. Pra você ver, tem tempo que você também não é convidado. Não, eu não sabia que ele tinha se mudado, agora tá morando. Eu já passei de um túnel, agora tem que passar dos dois, né? Mas assim, Laranjeiras é um bairro maravilhoso. É pô. ótimo, é ótimo. é um prazer estar aqui entre amigos. Não estar que a com ilha o não Russo. seja, também é, pô. sim. E aprender um pouquinho mais do que é o CREMERGE e o que a gente pode replicar no CREA, né? Cobrar mesmo, cobrar da gestão, tanto a proximidade do profissional quanto a proximidade do estudante. Pô, e como os Que caras é o foram futuro. disruptivos na inovação, Sim, né, sim. cara? Na verdade, é tornar o conselho atrativo. É mostrar que o conselho ele representa o profissional. Ele não está aqui para sugar o profissional, Sim. que é a visão que a gente tem do CREA, infelizmente. É uma visão que o profissional ele só lembra do CREA quando vê a anuidade. E, pô, mais uma vez eu tenho que pagar e o CREA não faz nada por mim. O discurso é sempre o mesmo. E quando você tem, na verdade, uma coisa disruptiva, como houve no CREMERGE, de atrair o médico para o conselho, de ser mais participativo, eu acho que essa é a função real do conselho. É essa função que o conselho tem que fomentar. É novas discussões de como vai ser a nossa categoria daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. O que nós esperamos, o que nós podemos trazer para o profissional, quais serão os desafios. Quais serão os desafios para o estudante que hoje está se formando. Então, trazer isso para a gente, de forma que a gente também possa ter essa ciência e cobrar o CREA, é importantíssimo. Então, é isso. Minha rede social é meu Instagram, é muniz.rodrigo_. E agradecer, deixar aqui um abraço para todos aqui que estão nos assistindo. E para o meu amigo Russo, esperando o próximo churrasco. Vai lá. Bruno Galdino, suas considerações finais, por favor. É sempre uma grande satisfação estar aqui entre amigos. E mais uma vez, igual foi o do Hélio, todo mundo aqui presente do fundão, todo mundo da mesma casa. Pois é, se deixar a gente vai embora na conversa. Filhos da Minerva. É isso aí. Então, e trazer essa experiência realmente do CREMERGE, que a gente fala muito sobre o CREA, mas é bom a gente ouvir os outros conselhos, que a gente vai pegando o que todo mundo tem de melhor e tentar realmente somar ao nosso. E se a gente não fizer discussão, naquele seu corte, Miguel, teve muita discussão sobre, isso não é atribuição do CREA, isso é do CONFEA. Fala, meu irmão, mas se você não discutir, vai continuar a mesma coisa. Não, e o Não pessoal interessa, cara. O pessoal também tem um fatalismo que é tipo Porra. assim, é assim. E o quê? E deixa? Pô, meu irmão, Porra. não, cara. E é assim porque sempre foi. Meu irmão, não. A gente não concorda, não. A gente quer discutir exatamente pra mudar o que é assim. Não interessa se isso é no âmbito federal. Meu irmão, vamos discutir aqui na ponta primeiro. A gente leva a discussão pro federal. Se você claro. continuar do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito, pô. É uma passividade, né, cara? Porra, é impressionante. Eu não consigo me conformar com esse tipo de passividade das pessoas. Pô, é assim porque é assim. Falar, meu irmão, não tem como, cara. Me É assim desculpa. porque sempre foi. E aí um Desculpa, relato não tem desse como, aqui cara. do Russo, Pô. cara, é inspirador. Quando ele fala assim, não, meu amigo, a gente tinha um problema, a questão do receituário, como é que a gente ia fazer? Criaram 1000 dificuldades e vocês foram lá e o quê? Não, Tecnológica, jurídica, e venceram igual cada uma delas engenharia, pra... provavelmente também é um setor igual a engenharia bem conservador. Então Totalmente. qualquer Inovação é um problema. Pô, entendeu? Eu outro dia tive que tirar aqueles atestados do CREA de que você é engenheiro para fins de licitação, não sei o quê. No celular foi uma dificuldade absurda. Não, o CREA não tem um aplicativo. Absurda para emitir Absurdo. um negócio desse, cara. O CREA não tem um aplicativo porra, para pelo facilitar. amor de Deus, digitalização do conselho tá no século XX sendo aqui Meu assim, irmão, bem carinhoso com o cara. É um conselho de engenharia. Se você não consegue ter um aplicativo, um tipo de inovação que você consiga emitir um simples documento, porra, pela internet, pô, meu irmão, aí é Cara, difícil, a gente cara, tem um é muito conselho, difícil. a gente tem um conselho que recebe o profissional, tudo bem que isso também é uma falha das universidades, mas a gente tem um conselho que quando recebe o profissional, as boas-vindas, ela não diz sequer sobre ética, sobre atribuição profissional. Tipo, você está cadastrado, sua taxa de entrada é X, você paga proporcional à primeira anuidade, vai lá. Ela não te ensina Segue a preencher frente. o nosso requisito básico, que é uma RT. A RT, ninguém nos ensinou. Você falou dos CAT. Os CAT que eu tenho foi que a empresa que eu trabalhei tirou e me mandou. Tá aqui o teu CAT. Porque as minhas obras que eu faço, porra, eu não tiro. Não, o CREA é dificuldade enorme. É você uma não burocracia, ensina. o CREA não ensina. Cara, Ele te limita, na verdade. E aí,
parece que é aquilo, que você começa a pensar, será que isso não é intencional? Porque com o CAT você cria reserva de mercado. Por exemplo, as grandes obras são grandes empresas que participam por causa do CAT. Isso aí. E aí as pequenas obras, ou obras medianas, só também participa quem tem o CAT específico. Você, até para as pequenas obras você cria um nicho. E muitas vezes acontece nessas grandes empresas, aí é até uma atribuição que o conselho deveria fiscalizar, é o seguinte, normalmente essas grandes empresas, o diretor que está lá como responsável, mas ele não é o cara da... Mas vem cá, alguém já Ele viu... não é o cara do chão de obra. Alguém... Não é ele que está ali no Mas dia a dia. cá... É outro engenheiro que está ali. Mas e alguém já aquele viu... CAT não vai para aquele engenheiro, vai para o diretor da empresa. Você já viu um fiscal do CREA? Cara, para mim é aquilo. Eu nunca vi nem ouvi o Souza falar. Entendeu? Entendeu? Então, parafraseando, vou terminar minha fala com essa frase do nosso grande, saudoso Zeca Pagodinho, grande botafoguense. Segue o líder. Entendeu? Muito obrigado. Vai envelhecer mal esse podcast aí depois dessas horas. Não sei, hein? Estão deixando a gente sonhar. Aí, faz que nem o Trump. Stop the counting! Não, e aí com esse negócio de manipulação de resultado, estão falando em acabar o Brasileirão, que acabe enquanto o Botafogo tá em primeiro, meu irmão. Cara, mas assim, isso aí é outro assunto, mas é um absurdo isso no futebol, né? Pior que descobriram que o Vasco tá assim e não tem ninguém manipulando. Isso que é triste, né? Meu Vascão. Pois é, eu também, né? Esse milênio tá difícil. Tá Mas triste, é sempre uma grande satisfação estar aqui entre amigos, participar desse podcast. Fazia tempo também que eu não via, foi coincidentemente, a última vez que eu vi foi num churrasco. Aí. Então, pra você ver, né? Isso vai ser unânime. Todo mundo aqui só termina em churrasco. O filho dele era pequenininho, hoje o moleque tá com 18 anos. Eu lembro do Enzo. O Enzo tinha 10 anos, cara. Não era isso aí. Loirinho ali pentelhando a gente agora. A gente tá ficando velho. Vai tomar A gente uma tem que começar a preparar as cidades pra gente andar, porque isso daqui é andando. Vai ficar difícil. Pois é, isso aí, ó, a reflexão. Pensando no não é futuro, pros outros, é pra gente. Tem que ser acessível Exatamente. pra gente. Mas é isso aí. É justo. Minhas redes sociais é brunogaldino.eng e tamo junto. Meu amigo Russo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Que bom que você aceitou esse convite. Que bom que o destino nos fez nos encontrar aí. Há um acaso pra gente poder botar esse papo em dia. Eu acho que é inspiradora a sua fala aqui. Realmente a gente se identifica muito nesse sentido desde a época do movimento estudantil, né, cara? De que não basta só fazer a sua vida profissional para você mesmo. Tem que servir a sociedade. Né? De alguma forma a gente quer dar um retorno. Então seria muito mais fácil a gente pegar o nosso tempo só dedicar a nossa vida privada e tal. Mas isso acaba não nos contemplando, assim, nos complementando, né? A gente não se sente como um todo, né? Como de forma plena, né? E fazer isso, eu fico assim, feliz de ver que você está conseguindo exercer essa vocação ali no CREMERGE. Eu fiquei encantado com a história da Receita e nem sabia que você estava envolvido. Agora que eu estou sabendo, é aí que eu vou acompanhar mais ainda, né? Que eu acho que vocês merecem sim, e o sucesso do Conselho de Medicina é o nosso sucesso como sociedade, porque a saúde, ela é sempre o primeiro pilar, né, cara? Porque quando a gente vai desejar, né, alguém vai fazer aniversário, alguma coisa, a primeira coisa que a gente deseja é sempre saúde, né, cara? Porque todas as outras questões a gente tem possibilidade de conquistar, batalhar e correr atrás se a gente tiver saúde, né? Então, é fundamental isso aí. Parabéns, de verdade. Desejo todo sucesso aí na sua carreira e nessa vocação que você está colocando. E aqui, pra gente poder encerrar esse episódio aqui, passar também para você as suas considerações finais. Não deixe de divulgar suas redes sociais. Já divulgando a minha, Miguel FYF, tá aí, LinkedIn, Instagram, Facebook, até que TikTok agora já tem. Você tem TikTok, Rosso? Meu Deus do céu, chegou no TikTok, Miguel? Quero ver o Miguel dançando, o Miguel fazendo dancinha. Esse negócio de dancinha é contigo, meu amigo. O meu TikTok ali, ele é um TikTok de músicas, cenas de filme e cortes de podcast. Não tem dancinha? O TikTok, ele reconhece seu gosto. Entendi. Entendeu? Se o seu tá parecendo dancinha, que eu não sei que dancinhas são essas. Eu não tenho TikTok ainda. Eu não tenho TikTok. Provavelmente é em virtude do seu perfil, doutor. Não, mas eu agradeço
tá? Fortemente. Isso é um ditado popular, mas é a verdade, né? Quando a gente está entre pares, entre pessoas, a gente nem percebe que tem, sei lá, 8 anos, 6 anos. Isso é verdade. Que a gente não se vê, né? Que a coisa flui, né? E ficaríamos aqui a noite toda. É uma honra estar aqui, parabéns pelo podcast, parabéns aí pela produção. Eu costumo falar sempre que o único dos sentimentos que a gente não pode imitar, não pode enganar, é a coragem. Ou você tem ou não tem. Você pode enganar, você pode mentir, você pode fazer isso. Ter coragem de botar a cara à frente, isso é coisa para poucos. Sim. Então, quando nós entramos no conselho, a gente tomou essa decisão. Vamos fazer o quê? O mais do mesmo, fica ali? Não. Vamos fazer coisa diferente, que foi o que a gente sempre fez a vida inteira. Sempre colocamos a cara a tapa. Podíamos estar fazendo outra coisa, a gente estava no conselho. Podíamos estar fazendo outra coisa no centro acadêmico, né? Uhum. Então é isso. Então, a coragem a gente tem que estar ali. Você vê que a gente inverteu o papel, né? Quando vocês entraram no Centro Acadêmico de Medicina, vocês usavam o Centro Acadêmico de Engenharia como referência. É verdade. Agora, cara, verdade, a gente está discutindo o nosso Conselho de Engenharia aqui, usando o Conselho de Medicina como referência, né? Olha Coisa só, cíclica. Mesmo, Poético. mesmo. Né? Pois é, né? Então é isso. Então vamos fazer nossa devolução para a sociedade, né? Nosso bem à sociedade, colocando bons médicos aí para trabalhar, para atender todos nós. E vamos ser felizes. Eu não sou de redes sociais. Não é de redes sociais? Não, eu tenho o Instagram lá, enfim, é ricardofarias.júnior. É Ricardo Farias Júnior. É Ricardo Farias JR, desculpa. Mas nem usa. Fica lá, as fotos, enfim, ponto. Mas não sou de... Entra no LinkedIn, cara. Você de Eu até tenho LinkedIn também, mas eu não sou dessa... Não é dessa geração, não sou Millennium, dessa... Z. Quem sabe aí consigo falar com o Rodrigo aí pra me Aí tutorar sim, aqui. fazer aí... Tá vendo? Maravilha. Então fica aí já, né? Você que é o homem da digitalização do processo, tem que entrar aí no mundo digital, meu metaverso. Fazer o russo metaverso, pô. Tá achando o quê? E a digitalização acabou com aquela máfia da farmácia de ler letra de médico, né? Porque agora é tudo pelo computador. Acabou essa máfia, acabou. Cada Né? um lê o que queria. Os caras vão te pegar na rua. E isso era uma das maiores dificuldades que as farmacêuticas falavam. Pô, tem um monte de médico aí que agora ficou abençoado com isso aí, né? Com problema de letra, né? Sem Agora dúvida, ficou tranquilo, cara, pô. O cara tem uma matéria na faculdade, né? Não é possível. Né? É justo. Gente, maravilhoso esse episódio. Encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio, seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Esse episódio que é oferecido pelo Clube Empreendedor, Diário do Rio, ABS Rio e Mútua, Caixa de Assistência do Sistema Confea CREA. Muito obrigado por você que acompanhou esse episódio inteiro. Não deixe de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. Entrar lá, pode escutar pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Deezer, estamos em todas as plataformas. Um beijo no coração, até o próximo. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço.